Dois convidados, duas maneiras de ser, duas formas de estar, dois pontos de vista. Aqui cruzamos as opiniões, partilhamos o tempo, alinhamos as ideias. Todas as semanas, para recolher o mundo, espalhar os acontecimentos e falar. Essencialmente falar das pequenas coisas da vida, também das maiores, e conversar sobre tudo e sobre nada. No ar, Carlos Nuno Granja. Olá, boa noite. Estamos de volta para mais uma emissão, nosso programa Sobre Tudo e Sobre Nada. Hoje é a emissão número 186, dia 13 de janeiro de 2025. Muito obrigado pela vossa companhia, onde quer que estejam. Nós aqui estamos em estúdios em direto na AVFM, a Rádio AVFM, e podem sintonizar-nos, provavelmente muitos sintonizados via rádio, nos 98.7 frequência modulada, outros sintonizados via internet, na nossa página www.radioavfm.net, e ainda aqueles mais ousados que gostam de ver aqui os rostos dos nossos convidados através da página do Facebook no live streaming em registro audiovisual. E como sabem também, não podendo aqueles acompanhar o programa hoje, podem a partir de amanhã ou durante esta semana já acompanhar e aceder aos conteúdos na página de internet, como já referimos aqui, da Antena Vareira, e aceder aos podcasts, ou então no YouTube, está lá tudo. Estão os nossos conteúdos todos. Esta é a sua nova rádio de sempre, a AVFM, sempre em crescimento e com conteúdos diversificados, desde os conteúdos dirigidos para os mais novos, mas também para os mais velhos. E por falar em mais velhos, vamos enviar aqui um abraço muito especial para os nossos ouvintes, todos o nosso auditório, aquelas pessoas que estão sozinhas nas suas casas e que têm precisamente isso mesmo, a rádio e a AVFM em específico e em especial como companhia, e principalmente durante a noite, que é quanto mais custa a solidão. Portanto, um abraço muito especial para essas pessoas que nos acompanham e que têm a AVFM como companhia. E também um abraço muito especial para todos aqueles que estão espalhados pelo mundo e que nos fazem chegar mensagens de apoio e de agradecimento. Nós aqui só fazemos realmente aquilo que gostamos e que nos dá também muito gozo, muito prazer nesse regime de entrega, de voluntariado, porque é isso que também faz crescer a AVFM, é esse regime de compromisso, de missão que todos temos aqui, incluindo também os nossos convidados, e hoje vamos ter aqui, já estamos a ter, porque eles estão cá, já estão sentadinhos e preparados para a conversa. Falamos de Ismael Varanda e de Fernando Camilo de Almeida, que estão no nosso programa aqui, sobre tudo e sobre nada, desde o seu início. Portanto, já são daqueles que nós podemos dizer uns verdadeiros dinossauros do programa Sobre Tudo e Sobre Nada. Muito boa noite aos dois, e daqui a pouco partimos para a conversa e portanto, estes abraços que enviamos também, que estendemos ao nosso auditório geral, a todos os nossos ouvintes que vivem em Ovar, no nosso município, vivem nas freguesias e portanto nas localidades aqui à nossa volta, e que são amigos que nos acompanham, alguns que chegam, alguns que já chegaram há muito, alguns chegam agora, mas o que importa realmente é o programa acontecer e debatermos aqui os assuntos gerais, sejam de assuntos sejam internacionais ou nacionais ou mesmo locais. O que importa é debatermos aqui os assuntos, falarmos sobre tudo e sobre nada. Portanto, assuntos mais importantes, outros menos importantes, mas é para isso mesmo o programa existe, para isso mesmo, não é, Ismael? Claro. Boa noite, estás bem disposto? Tudo bem, estou ótimo. Estás excelente. Vir à rádio é sempre bom, não é? Claro, é sempre, pois é sempre um prazer. É uma oportunidade, não é? E um prazer. Porque por acaso estavas a falar, quer dizer, fico grato por esta oportunidade, porque é uma maneira de expressar as minhas opiniões e de tornar públicas as minhas opiniões, e é uma coisa que me dá prazer, dá-me gozo estar aqui com o Fernando. E não notas as 2 horas passarem, pois não? Não, isso rola com muita facilidade. De repente diz assim, era mais 2 horinhas até às 2 da manhã. Pois, que isto também para ti não é problema, pois não? Também não. 2 da manhã era...
Mas tem que pedir à direção, fazemos 2 horinhas. Quando vier cá os mail, Fernando, 2 horinhas a mais. A mais. Depois trago um cafezinho e tal. Já, não estás a ser exigente, não é só um cafezinho. Não é? Se fosse um whisky ficava mais caro. Não, mas não, pois, claro, a BFM não tem esses recursos, essas mordomias. Não é? Um cafezinho, até posso trazer a máquina também. Pronto, aí já estamos mais aliviados. Então, nessa ordem de ideias, podes trazer a garrafa do whisky, também não é por aí. Está bem, pronto. Já os estou a meter em trabalhos, pronto. Fernando, boa noite, como é que estás? Está tudo bem contigo? Tudo bem. E muito obrigado também pela tua disponibilidade para estar aqui. Muitas vezes é assim de um dia para o outro, não é? Nós temos que gerir as agendas desta malta toda. Isto aqui falando numa linguagem mais... mas é preciso gerir, não é? Também é preciso gerir. Uns podem, outros não podem, temos que andar assim. Claro. Mas também funciona. Não há problema. Funciona, não tem problema. As pessoas gostam, não é? Às vezes não podem, não é? Aqueles, não posso. Mesmo, então temos que gerir. Claro. Mas encontramos sempre solução. Claro. E então, e a passagem de ano? O Natal, essas festividades? Já lá vai. A balança está a dar sinal ou nem por isso? Logo. Por acaso deu sinal. Tu acredita que 1 quilo nesse... Isso foi o pão de ló, foi o pão de ló, Ismael. Foi o pão de ló. E eu adoro pão de ló. Pois, estás a ver? Ele não quer assumir, ele está numa fase de negação. Não foi o pão de ló. Eu gosto de pão de ló mesmo e comi muito pão de ló. Não, estou a dizer que estás na fase de negação, que não foi o pão de ló que te fez aumentar o peso. Não foi. Pronto, então é mesmo isso. E o Fernando, claro, o Fernando está calado, ele nem diz que... Não, mas o Fernando também está com o aspecto que está gordinho. Não sou... Olha, ouviste que ele disse? Não, não é provocação, que ele está a dizer. Eu não sou grande apreciador de doces, mas há 2 coisas que nesta altura eu não prescindo, que é o pão de ló e a letria. No resto, rabanadas, aquelas coisas, nem sou grande fã. Agora... Não falta à mesa. E pão de ló... Isso vai. Vai a triplicar. Vai com quantidade excessiva. Vai a triplicar. E Fernando, queres lançar os teus votos para, não sei se no último programa se o fizeram, mas agora que estamos efetivamente em 2025 e que já vamos discutindo aqui muitas questões, mas o que vai marcar, obviamente já há muitas coisas que vão marcar até a nível internacional. Vamos ter já no dia 20 a tomada de posse de Donald Trump e nós vamos conversar aqui um bocadinho sobre o que está a alinhar no mundo relativamente às opiniões que ele vai lançando, mas os teus votos para 2025, temos também principalmente no país as autárquicas, portanto vão ser um momento marcante para a vida imediata das pessoas. E então gostaria de ouvir, e depois Luís Mela, os teus votos para 2025. Obviamente que vais desejar saúde, que é o que nós queremos para todos, não é? Em primeiro lugar, saúde para todos, como é óbvio, não é? E sucessos, seja pessoais, seja profissionais. De resto, espero que seja um ano bom para a nossa economia, bom para o nosso país. E há um bocado referiste que é um ano de eleições autárquicas, e é verdade, eu até escrevi um artigo sobre isso na semana passada, porque parece que é um ano de presidenciais, quer dizer, só se fala em presidenciais. Eu ia falar sobre isso, ainda bem que já vais adiantando o caminho. Quando este ano não há eleições presidenciais, há eleições autárquicas, e as eleições autárquicas são para medir muito do posicionamento dos partidos. Portanto, a coisa está exatamente. As presidenciais já vão ser ali no início de 2026, por aí, não é? Será por ali. Sim. O que quer dizer que vamos sobrepor também, além de uma campanha, vai estar em efervescência também, em alinhamento, os candidatos para as presidenciais, não é? Sim, mas é assim, as autárquicas têm... Sabemos que tudo a seu tempo, não é? Mas as autárquicas têm um peso grande. Primeiro pela influência que têm na vida das pessoas, porque é um poder mais de proximidade. E depois também porque é aí que se vê a real implantação ou não dos partidos políticos, não é? Porque ainda há um bocado eu via num canal televisivo acerca de uma entrevista a um líder partidário que tem tido até resultados bastante bons, mas depois lá está, é preciso agora medir nas autárquicas que implantação e que reflexo é que isso tem em termos de força para o partido. Falas mais em termos de consolidação, não é? Sim, e não só, porque as autárquicas é muito pelas pessoas, porque é diferente, são completamente diferentes de eleições nacionais. Nas autárquicas conhecemos mais ou menos bem a maioria dos candidatos.
e cada vez mais há uma tendência para se votar também em pessoas. Ou seja, pessoas que tradicionalmente votam num determinado partido, se calhar nas autárquicas Votam na pessoa e até nem votam no partido que costumam votar, mas ou então na pessoa votam para a Câmara num partido, para a Junta de Freguesia já noutro, ou seja, têm essa liberdade de o fazer, e bem, na minha opinião, porque se conhecemos as pessoas, nós temos que votar nas pessoas e nos projetos em que acreditamos mais, independentemente da sigla partidária. Não interessa se é da esquerda, se é da direita, se é do centro, o que interessa é que seremos o interesse da nossa terra, e nesse sentido, os meus votos para 2025 seja que, acima de tudo, haja uma mudança em Ovar. Eu penso que as pessoas já estão suficientemente desacreditadas do atual Executivo na Câmara Municipal e, portanto, acredito piamente que este ano de 2025 vai ser um ano de viragem também aí. O que mais que qualquer vitória política para quem quer que seja, é uma vitória para o povo de Ovar e acima de tudo, que seja uma mudança de paradigma, que deixemos de estar neste marasmo e que entremos finalmente num rumo com mais esperança, que nos alimente mais esperança para o futuro. E vês como a campanha eleitoral ou pré-campanha, vês como este combate político que vai acontecer em Ovar como também muito interessante e que seja, não estamos a falar da questão da medição do que será o resultado da eleição em si, mas de propostas que serão lançadas e depois analisadas, debatidas até dentro da comunidade. Achas que é importante que isso também venha a acontecer? Claro que sim, eu acho que é importante e espero que haja boas propostas, independentemente de elas venham, que haja boas propostas, que haja bons projetos, que sejam credíveis, que sejam execuíveis também, porque às vezes há bons projetos, mas que nós sabemos que depois não são realizados, que sejam execuíveis e, acima de tudo, que haja honestidade, que haja respeito uns pelos outros, que seja uma campanha com respeito uns pelos outros, mas que haja, acima de tudo, honestidade política, porque é uma coisa que nós não estamos habituados, infelizmente, e para isso basta vermos o exemplo das últimas eleições autárquicas, em que, só para dar um exemplo, foi prometido um polo de ensino, foi garantido, não foi prometido, foi garantido pelo PSD um polo de ensino superior em Ovar, e estamos no último ano de mandato, e eu pergunto onde é que está esse polo de ensino superior em Ovar, por exemplo. Portanto, Fazer propostas destas, que não temos a certeza que se poderem concretizar só porque vai angariar mais votos e vão iludir as pessoas, eu espero que, sinceramente, não se entre por aí, uma vez por todas, haja mais seriedade no debate político e só se prometa aquilo que realmente se pode cumprir. portanto, dentro daquilo que tu esperas, não é? Daquilo que tu aguardas, será essa viragem, será também um momento, este ano de 2025, para podermos realmente debater aquilo que é importante para o Ovar e aquilo que temos de realmente fazer no nosso município. Eu acho que as pessoas vão estar mais atentas, já não vão cair tanto nas ilusões como caíram no passado, porque todos aprendemos, e acho que muitas pessoas também perceberam que desperdiçaram os seus votos em quem não cumpriu com o programa, mas acima de tudo nada mudou nos últimos 12 anos aqui em Ovar. E as pessoas só têm duas opções: ou mais do mesmo, estão bem como estão, o que eu não acredito, ou apostarem realmente numa mudança completa. E é essa a minha esperança e a minha convicção para este. A nível nacional, que no mundo, nós daqui a pouco vamos falar, e a nível nacional, o que é que esperas também? Vamos ter também esse último trimestre, estamos a falar de outubro, novembro, dezembro, ou então os últimos 4 meses com as autárquicas e uma efervescência entre os candidatos presidenciais, e depois também o debate do Orçamento de Estado, não é? Que vai marcar, sem dúvida alguma, vai marcar também o panorama político nacional. Sim, a nível de presidenciais, eu acho que se está a começar demasiado cedo, e eu acho que isto é muito fruto do receio que há, em geral, da candidatura do Almirante Gouveia e Melo. Portanto, e isto, a própria comunicação social tem fomentado isto, e hoje nós vemos os comentadores políticos todos a falarem de presidenciais, quando na realidade elas ainda vêm daqui a mais de um ano, ainda há muito tempo pela frente para se posicionarem vários candidatos. Alguns, se calhar, estão a aguardar pela decisão do Almirante se avança realmente ou não,
porque certezas ainda não há, uma forte suspeita de que avançará, mas não há certezas, só ele é que poderá dizer isso, se vai ou não avançar, e é óbvio que ele avançando vai ser uma dificuldade grande para todos os partidos políticos. Sabemos já que André Ventura vai avançar pelo Chega, sabemos também que há um ou outro candidato já, mas... Se posicionaram, estão posicionados, não é? Mais ou menos. Sim, eu acho que... O PS diz que vai ter um candidato próprio. Sim, o PSD também. PSD também. Fala-se em vários nomes. Eu acho que às vezes também se queimam alguns nomes, propositadamente. É o jogo político a funcionar, não é? Mas eu acho que para o país, para este ano, sinceramente, não ajuda. Não vai ser muito relevante. Não é grande contributo. Mais também. relevante para o país, Carlos e Ismael, eu acho que o ano 2025 vai ser o desafio na área da saúde, por exemplo. Se vamos continuar a ter vários serviços de urgência encerrados, se vamos continuar a ter que recorrer à linha SNS 24, que já está entupida e com uma demora razoável, porque de repente passou toda a gente, em vez de se dirigir à unidade de saúde, tem que ligar Passou para lá. toda a gente a ligar. A nível da educação, a nível da justiça, que hoje também marcou a abertura do ano judicial e as pessoas... Mas os discursos são os mesmos há vários anos. São sempre o próprio Presidente também falou que já anda a dizer o mesmo há 4 anos. Ora, pelo menos foi sincero nisso. Quer dizer, porque os discursos são sempre os mesmos, mas o que é certo é que a justiça não funciona em Portugal. E eu acho que a justiça, sendo um dos principais pilares de uma democracia, quando a justiça está como está, faz-nos perder a esperança. A ministra Rita Alarcão Júri, já que estamos aqui a falar, a conversa é como já passo para Ismael, em que ela abordou o assassinato que aconteceu há dias às mãos do marido e não. Já não sei onde foi, mas ela fez essa referência e dizer o que é que a justiça vai dizer. Essa senhora foi assassinada pelo marido à frente dos filhos. Sei. Foi degolada, sim. E na verdade a violência doméstica, que depois esta violência doméstica que é constante e que depois vai desembocar num assassinato, não é? A morte da mulher. Depois dela ter feito várias queixas e que uma delas, pelos vistos, que a queixa que fez, que foi arquivada e que esse é o grande no problema. ano passado, e ela vem falar da justiça, mas às vezes Carlos, as pessoas a justiça não tem meios, não é? Não é só meios. Eu acho que primeiro as próprias leis, algumas deveriam ser alteradas, mas acima de tudo eu acho que depende muitas vezes de quem decide. Neste caso houve decisões, não é? Obviamente. Exatamente. Estava a falar no global, não é? Da questão da falta de meios. Eu costumo dizer, de nada vale termos um dia dedicado à violência doméstica e fazerem-se eventos e com coloridos e não sei o quê. Porque a questão é mais profunda depois, também. Na prática, no dia a dia, as pessoas estão completamente desprotegidas. E são desprotegidas logo de imediato pela justiça. Por exemplo, logo por quem devia proteger. Essa senhora que podia, por acaso, ter ficado calada e nunca ter feito queixa e pronto, ninguém sabia. Eu aí até percebo, e depois haver uma fatalidade destas. Agora, uma pessoa que vai fazer queixa e é arquivada a queixa e não é feito nada, e agora pergunto, além da pena de prisão para o ex-marido, quem arquivou o processo, qual é a penalização que vai sofrer ou que responsabilidades é que lhe vão ser pedidas? Esse é um dos principais problemas da nossa justiça. É que agora os senhores magistrados, a nenhum deles vai ser pedido responsabilidades. Quando devia ser, agora deveriam explicar porque é que o processo foi arquivado. E explicar ao detalhe. Porque tem responsabilidade quem matou, como tem responsabilidade quem, no fundo, desprotegeu a vítima e favoreceu o agressor. E isto é um caso paradigmático do que se passa em Portugal no que toca à violência doméstica. Sim. Quando um casal, ou seja, o homem ou a mulher, ser agredido, mas pronto, uma senhora que seja agredida e que faça uma queixa, o que acontece é que só tem tempo para pegar num saco de plástico e meter uma roupinha e ir para um abrigo qualquer. E quem fica na casa é o agressor. Toda a gente sabe que isto é verdade. Mas também toda a gente sabe que isto é injusto. Quer dizer, quem devia sair de casa imediatamente era o agressor e não a vítima. Ou seja, no fundo, logo aí, quando é feita a denúncia, a vítima já fica automaticamente desprotegida.
e em desvantagem. E tem que fugir e tem que andar escondido. Exatamente, e depois a justiça ainda por cima é lenta, e depois muitas vezes os desfechos são estes que tu vês. É arquivado, não acontece nada, e depois surgem as notícias e lamenta-se muito que ainda há muitas mortes por violência doméstica. Mas depois, neste caso, por exemplo, a medida de coação foi mais pesada, a prisão preventiva. Acaba depois de todas as circunstâncias, já não resolve nada, já está morta. Agora não resolve nada, não é? E depois à frente dos filhos. Foi a vítima que perde a vida e as vítimas que perdem a vida. Há muitas vítimas, umas, como é este caso, porque assistem, outras porque felizmente não morreram, não chegaram a morrer, mas que são violentadas, seja fisicamente, seja psicologicamente. Há muitas vítimas e os senhores, ou a justiça, como não funciona e como não é responsabilizada por funcionar mal, e aqui não podemos falar só da falta de meios, temos que falar também das decisões que muitas vezes são mal tomadas e que não se pensa e não se coloca a vítima em primeiro lugar, como foi o caso desta senhora. O caso desta senhora é um exemplo em muitos. É paradigmático também. Mas é um exemplo em muitos. Sim. Muitos até que nem se conhecem. Exatamente. E muitas vezes até as forças de autoridade, quando são chamadas a intervir, cumprem as ordens do tribunal, nem que seja contra aquilo que está à vista dos olhos de todos. Portanto, enquanto tivermos este sistema judicial a funcionar mal, seja nos casos de violência doméstica, que falaste bem, seja no caso de corrupção, que continua a insistir, os processos, sabe-se que existem denúncias ao Ministério Público, mas alguém os enfia numa gaveta, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, que eles são tantos, em várias gavetas. E ninguém pergunta porquê. E porquê é que nos casos as coisas andam para a frente e noutros casos, porquê é que os processos vão por lá ficando até prescreverem. E continuamos a viver num país em que vale tudo. Vale tudo. E, portanto, por isso é que daí a importância da justiça também na democracia. Portanto, e esperemos agora que não temos direitos, temos deveres iguais, mas não temos garantias nenhumas e temos uma justiça completamente fraca, e agora, a precisar de uma forte reforma. Esperemos que o Estado não falhe perante estas crianças, né, de 14 e 6 anos, que assistiram à morte da mãe. Portanto, inclusive o filho mais velho terá tentado impedir o pai de... Eu gostava de acreditar, Carlos, que não falhe, que o Estado não falhe, mas é assim, hoje em dia eu estou completamente desacreditado nessa capacidade. Exatamente, e da nossa justiça, e foi inclusive do nosso também Estado, acho que fica muito bonito fazer esses dias a assinalar, e depois os próprios protagonistas em termos de autoridade também deixam muito a desejar, e isso é uma coisa que deve merecer a reflexão da sociedade. E tem mesmo de refletir e agir. Tem que haver uma reforma profunda da justiça. Agora sei que, por exemplo, para a Ordem dos Advogados vai haver uma eleição também para os bastonários. Porque, quer dizer, mas eu depois vejo determinados advogados a apoiarem incansavelmente uma candidata bastonária, quando esses próprios advogados são dos piores exemplos da sociedade. No caso, alguns, pelo menos uma advogada que eu conheço, é do pior que há. E eu olho assim, bem, se a bastonária se rodeia por este tipo de gente, estamos esclarecidos. Portanto, até nisto, porque quando falamos de não funcionar a justiça, não é só os tribunais, não é só o Ministério Público, não são só os magistrados. Não, é todo complexo. Os advogados também fazem parte do sistema judicial. Claro que e é sim. assim, tem que fazer o seu papel, que é defender os seus clientes, Defender mas os ter clientes, mas um mínimo e um pingo de ética que muitos deles não sabem o que é. A garantia de justiça. Exatamente. Nós temos e um que pingo de proteger. ética e saber às vezes recusar um caso, ou pelo menos não tentar defender o indefensável. Porque ele tenha um julgamento justo. Exatamente. É a função do advogado, mas nós neste momento não é defender o bandido. Todos nós conhecemos casos de advogados que são uma completa nódoa para a profissão. E são agentes, muitas vezes são próprios agentes do processo da pessoa que está a ser condenada. Eles próprios fazem parte quase que de uma quadrilha. Nós temos mesmo de
proteger estas pessoas, estas mulheres, essencialmente são mulheres vítimas de violência doméstica, mas Isso sejam homens ou mulheres, têm que ser protegidos. E neste caso, de facto, esta mulher apresentou queixa e depois apresentou queixa em 2022 e ela acabou arquivada e, portanto, E agora no final faço foi uma isto. pergunta. E Quantas com os mulheres filhos neste agora país, ou homens, vítimas de violência doméstica, ao verem esta notícia, como é que as pessoas se sentem? Se já não é fácil tomarem a decisão e a iniciativa, é preciso coragem, porque muitas vezes... Publicamente, assumir publicamente. Exatamente. Claro. Não é fácil terem a coragem para se dirigirem a um posto policial para fazerem uma denúncia em relação ao cônjuge. Imaginem depois haver essas nota bem, não é? notícias que são arquivados e que não sei lá. Estamos a falar de alguém que apresentou uma queixa em 2022 e, passado 2 anos, acaba agredida e assassinada pelo companheiro, não é? Pelo cônjuge, a viver na mesma casa. Portanto, isto não é fácil de gerir. Claro. Portanto, uma queixa que foi arquivada, que isto faz esmorecer também para a própria pessoa. A própria vítima pensa assim, se nem a justiça acredita em mim, se arquivaram é porque não acreditaram nela. Mas alguém agora tem responsabilidades nisto. Deveria assumir responsabilidade nisto. É isso que eu digo, se a queixa foi arquivada, alguém tomou essa decisão. Ou seja, não acreditaram na vítima. Então agora, além do agressor, também quem arquivou essa queixa devia ser chamado à responsabilidade. Já faz recordar um bocadinho, claro, o problema é que nunca são chamados à responsabilidade. Nem são penalizados. Os presos de Val dos Judeus também foram deslocados saíram de Monsanto, porque já não representavam perigo de fuga e, portanto, acabaram por fugir noutra prisão. Portanto, saíram de prisão de alta segurança, porque e há aqui muitas questões que temos realmente de resolver, claro. E proteger a vítima de violência doméstica, que não deveria existir, mas ela tem que ser protegida e isto tem que mudar. Têm que ser sempre protegidas. E mesmo em caso de dúvida, deve prevalecer a proteção da vítima. E isso não é o que se passa na justiça portuguesa. E este caso, porque é recente, não é? Porque isto não é o primeiro caso, infelizmente. Segurança, isto não quer dizer nada, mas era um segurança privado. Falhou completamente. Ainda hoje teve outro caso, um casal de idoso, o senhor matou a mulher. Ismael, vamos, já que o Fernando iniciou aqui abriu aqui hoje as hostilidades. Vamos, os teus votos para 2025. Agora tens canal aberto para até às 23. Falas só tu. Não tenho problema, falo o tempo. Aqui funciona a democracia, não é? Mas pronto. Cada um que tiver que falar, fala e sem problema. E se fosse no Parlamento não abdicariam nem um segundo. Claro, aquilo está ali tudo, até tem o sinal sonoro que é para não... Mas de repente Fernando tem mais coisas a falar do que eu. Por exemplo, Fernando pode ter coisas mais coisas para falar do que eu. Nós articulamos, sempre nos entendemos, não é agora? Não será 2025 que vai trazer esse... Mas eu, curiosamente, relativamente ao próximo ano, a este ano que já entramos, é curioso porque eu tenho um feeling de que vai ser um ano muito bom e ao mesmo tempo vejo o mundo a desmoronar, não é? Vejo que o mundo está a entrar numa deriva inacreditável, que é a guerra na Ucrânia, é a guerra na Palestina, e agora o Trump parece que virou um fantoche nas mãos do Elon Musk e do Zuckerberg e vai eventualmente não é o Zuckerberg, é mais uma marioneta mas eles estão unidos já que ele estava... E o que eu acho inacreditável é a mais poderosa nação do mundo, mais rica e poderosa nação, estar nas mãos, ser governada por um indivíduo destes que é maníaco. Qual deles é que estás a falar? Do Elon Musk ou do Trump? Estás a falar do Trump? Então foi eleito e vai governar pelo menos 4 anos. Não, mas é que o outro já está também, o outro é que mete lá o dinheiro, não é? Portanto, ele precisa do dinheiro. Sim, mas o dinheiro, toda a gente sabia que era uma campanha financiada. Tem muitos, não é o único. Pois. Mas a questão não é isso, é que na América, tudo bem, eles têm esses milhões de financiamento das campanhas, mas a questão é o poder que o Elon Musk tem sobre o Trump, sem dúvida, é isso. E a política ser completamente dominada nos interesses daquela pessoa, daqueles 2 grupos ou 3 grupos que
E como é que... Por isso eu acho... Como é que vejo então este 2025? Será mais para manter a estranheza ou haverá aqui alguma luminosidade a surgir? Não, eu acho que sim. Acho que, por um lado, pessoalmente, acho que vai ser um ano legal, interessante para mim, porque acho que estou numa fase que gosto cada vez mais de viver, gosto da minha Estás a falar pessoalmente, não é? Estou a falar pessoalmente. Gosto das coisas que estou a fazer. Vai ter um ano de eleições autárquicas. Já estás aí a surgir. Espera aí que já estás a surgir com alguma coisa. Mas diz lá. Não, porque é sempre as autárquicas. Tu gostas das autárquicas, não é preciso? Gosto porque podemos debater a nossa... Espero. Mas Vamos debater a nossa vê porque depois temos que ver, não é? Se fores candidato, temos que suspender um bocadinho aqui. Mas vê. Temos que suspender, porque eu gostaria de ter aqui com um comentador, que vamos comentar aqui muito. Claro. Vai ser muito interessante ver. Eu, para Presidente da Câmara, não tenho. Já não. Sou eu que te estou a provocar. Sabes que eu não fiz isso com o Fernando, eu não perguntei nada. Claro. Nunca se sabe, não é? Mas pessoalmente tu vejo essa... Sim, acho que é um ano interessante. O que eu tenho projetado para este ano também, estou animado e acho que os 2 próximos anos acho que são bastante interessantes e tenho já agendado uma série de coisas. Muito bem. Por isso eu acho que vão ser pessoalmente, de uma maneira global, acho que o mundo vai estar numa deriva inacreditável, porque isto vai ser uma guerra e eu acredito numa terceira guerra mundial, porque a disputa de poderes, de geopolíticos, etc. Acho que nós na Europa e Portugal particularmente vamos sofrer o efeito disso, vamos ter as consequências disto, com a inflação, com os custos, com o desemprego. A indústria alemã a indústria portuguesa fornece muita coisa para a indústria alemã. A indústria alemã está em crise, a França e os nossos maiores parceiros comerciais estão em crise. O turismo, esta questão do turismo é uma coisa que de um dia para o outro, uma gripezinha, uma coisa qualquer, e até a própria imagem do país, por exemplo, aquela imagem daquela rusga policial, acho que é péssima a imagem do país. Acho que aquilo não dá segurança, dá insegurança. Em Portugal, aqui faz-me lembrar é o Brasil, o Rio de Janeiro, quando eu vivia no Rio, e às vezes acontecia nas favelas e tal, acontecia aquilo. Em Portugal nunca tinha visto uma cena dessa. Pode ter havido, mas eu não tenho memória. Não tens conhecimento. Memória dessa imagem. Mas o turismo é uma indústria muito frágil, eu acho que é muito boa, é interessante, tem limites, mas uma gripezinha, uma coisa qualquer, e chapéu. E pões milhares e milhares e milhares de pessoas no desemprego. Nós não temos uma economia que tenha alguma sustentabilidade, por isso eu prevejo que, para o país de uma maneira geral, a coisa pode não ser realmente... E como é que vês o combate político nas autárquicas? Estou a falar a nível geral, estou a falar só da Ovar. Eu acho que ainda não se entrou, apesar de alguns... Tens curiosidade em alguns municípios, o que é que vai acontecer, para perceber... Claro, tenho curiosidade, claro. Sim, a pergunta foi para que tu não era para que me dissesses em que municípios é que tens... Mas o meu foco mesmo é o nosso município, nosso concelho, e o município, não é? O Ovar e o Conselho de Ovar. Esse eu acho que é o meu foco principal. Lisboa, Porto também, tens curiosidade? Lisboa, Porto, claro, são as e mais cidades, algum também. Coimbra, acho muito interessante Coimbra, porque foi sempre um foco de luta pela democracia, etc. Pronto. Mas, de modo geral, interessa-me, tenho interesse, aqui por Ovar. Particularmente para o Ovar, porque cada vez tenho mais foco em Ovar e menos foco nas lutas. Aliás, queria anunciar aqui... Espera aí. Vamos lá, isso então, Ismael. Vais fazer um anúncio, é isso? Fazer um anúncio. Muito bem. Saí do Bloco de Esquerda, eu e mais um grupo de pessoas que fazíamos parte da Conselhia, e abandonámos a Conselhia e abandonámos agora definitivamente o Bloco de Esquerda. São questões internas de funcionamento. Aconteceu principalmente porque houve uma espécie, eu não falaria, não diria traição, mas é quase isto, porque nas autárquicas as últimas que... 2021, em Ovar, na União de Freguesias, o Bruno ganhou as eleições e precisava do voto, mais um voto para tomar posse. E o Bruno ligou para o Bloco
se nós estaríamos disponíveis, e havia alguma tradição do Bloco, a geringonça, etc. Até estava mesmo próximo do que aconteceu a nível nacional. E então o grupo, aquelas primeiras pessoas do grupo que se candidatou à Junta de Freguesia, a Conceição, etc., o Bruno ligou e negociou com eles Um acordo. O acordo para o apoio, não é? Para o apoio. Ora, o Bloco de Esquerda não quis cargo nenhum, não quis colocar ninguém na estrutura da Junta, apenas pediu para cumprir algumas questões do programa do Bloco. O Bruno aceitou integralmente aquilo que o Bloco propôs. Ora, se aceitou, era óbvio que nós tínhamos que votar a favor. Ora, se chama para negociar, aceitamos negociar, não é? E eles aceitam o que a gente pede, temos que votar a favor. Ora, isto é negociado pelos os 4 ou 5 primeiros da lista que foram à Junta, negociaram. Essa questão é trazida para a Conselhia. Nós da Conselhia, todo o grupo da Conselhia, concorda com aquela negociação e vamos para a votação. Na hora foi votar, demos o voto à posse do Bruno, e a Distrital de Aveiro, na pessoa de Moisés Ferreira e o Kim, um funcionário e um deputado do Bloco, insurgiram-se, apertaram ali, logo a saída mesmo, parecia uma coisa assim meio escandalosa, de criar assim uma briga, apertaram a Conceição, como é que é, não sei o quê, então votaste, deste posse, quer dizer, o que é que eles queriam? Que o Bloco derrubasse, não desse posse a um que tinha sido eleito com a maioria dos votos, não tinha a maioria total, mas tinha ganho as eleições. Sim. E a Distrital, foi a Distrital, quem nos encurralou foi a Distrital. Queria que derrubássemos, não dessemos posse ao PS, quando ele aceitou todas as nossas reivindicações, não fazia sentido nenhum. Eu sei que nesta briga houve 2 pessoas que faziam parte da Conselhia que se puseram ao lado, apesar de eles terem participado da negociação, depois puseram-se ao lado, renegaram o acordo que tinham feito. Um deles, inclusivamente, foi o interlocutor principal do acordo. Ora, ao tomar essa posição, o resto da Conselhia não se sentiu confortável a conviver com aquelas 2 pessoas. Então, demitiu-se toda. De 8 elementos, 6 demitiram-se. E esses 6, hoje, ontem, antes de ontem, estes últimos dias, antes do final do ano, demitiram-se mesmo do Bloco, saíram definitivamente do Bloco. E é lógico que depois, durante esses 2 anos, desde as eleições, houve uma série de processos, depois o Bloco... Portanto, 2 pessoas levaram à admissão de 6, é isso? Levaram à admissão de 6. 2 pessoas. A traição de 2 pessoas. Que renegaram... Cá, não é? Sim, eu percebi, mas o que eu quero dizer... essa é a Pois, questão, não é? pois. A posição da Distrital que encurralou, a posição de força e que... posição de portanto, força e esses 2 elementos... acabam por ter o poder ligaram- maior porque têm o apoio da Distrital. Exatamente, pronto. E aconteceu o seguinte, pronto, a Conselhia foi desmantelada, depois há estas eleições onde o Bloco teve uma derrota brutal, mas em Ovar foi o único lugar onde o Bloco conseguiu estar à frente do Chega. Ovar foi a única cidade onde o Bloco esteve à frente Estás do a falar Chega. nas legislativas. legislativas, para te veres de alguma relevância que o Bloco em Ovar tinha. Mas como perdemos muitos deputados, o Bloco perdeu muitos deputados, etc., eles andaram a fechar uma série de sedes e tal, e fecharam a nossa sede, ainda que nós tivéssemos dito que pagávamos a sede. Nós sugerimos de cotizarmos e pagarmos a sede, mas eles não admitiam isso. Nem admitiam que mantivéssemos a sede, nem admitiam que fizéssemos novas eleições para a Conselhia. Tentámos criar uma figura da estrutura do Bloco, que são os núcleos. Então, o núcleo de simpatizantes, não nos permitiram também. Ou seja, ostracizaram-nos completamente. Ora, houve agora, como está perto das eleições, das novas eleições, juntaram-se lá um grupinho, Aveiro montou lá um grupinho aqui em Ovar, e convocaram novas eleições. Quer dizer, andaram 4 anos, quase 4 anos,
a renegar isso. A luta política do Ovar resumiu-se à Conceição e ao apoio que a gente deu à Conceição na Junta, não é? E o Bloco deixou de ter uma atuação regular, deixou de ter uma atividade regular. Ora, perante esta situação nova, nós definitivamente saímos do Bloco, sentimos-nos ostracizados, inclusive houve processos contra mim e contra outro militante, etc. E não faz sentido, e mais a mais, porque nós nem sequer temos alguma pretensão a nível de deputado ou a nível da Assembleia, nós não temos pretensão nenhuma, eu não quero cargo nenhum. Eu estava aqui, era por uma luta de um militante de base que quer o melhor para o meu concelho, eu luto para o meu concelho. E, portanto, a partir de hoje és um independente. A partir de hoje, não. A partir de... Final do ano, não é? Final do ano, que isto foi antes. Foi não, 29, eu estou a dizer... 30, sim, mas eu estou a dizer, perante o teu anúncio agora, sou e independente, sabendo disso toda a gente, passas a ser um independente. Sou independente, exatamente. Portanto, assim como poderás estar disponível para integrar... assim, o que for, claro. Isso que... Agora vai depender muito do que vier a acontecer Sim. e das propostas que existirem, e se sim ou não, pronto, é uma questão que... Bem. Sou um cidadão, gosto de exercer a cidadania e sinto-me... E estás disponível, é isso? É isso que queres dizer? De participar de alguma maneira, nem que seja só ir Certo. lá votar. Sim, mas de alguma maneira também estás é uma disponível, coisa não é? que, exatamente, que me agrada, que eu gosto de política, eu gosto da discussão, tenho ideias, tenho projetos. Mas o Bloco assim enfraquecido também, não sabemos o que é que vai acontecer. Estou a falar Deixei de ter de uma interesse. possível candidatura, não é? Com certeza que vai ter, Eu é que deixei de interesse, realmente, de qualquer interesse sobre o que se passa no Bloco de Esquerda. Pronto, eu queria fazer essa comunicação, porque isto aconteceu agora, saiu no Ovar News, Eu vi. na imprensa, assim, um comunicadozinho, pronto. E era um anúncio que tinha que ser feito, porque eu não quero estar vinculado ao Bloco de Esquerda num processo que vai se iniciar agora para as próximas autárquicas e presidenciais. Não quero estar. Queres deixar tudo transparente, Quero deixar não é? exatamente transparente. Não quero que as pessoas... Que haja confusões e associações por... Exatamente. Por isso, Está esclarecido. sou grato pela oportunidade de poder exteriorizar isso. Não, claro, então, claro que sim. Que era importante. E foste claríssimo nas tuas pretensões, ou pelo menos na manifestação da tua disponibilidade, seja de que forma for, e que vá de acordo às tuas ideias também. Claro que sim, fazemos muita política aqui. Não necessariamente campanha, mas é uma luta política. É verdade, fazemos muita... Não é? Eu não deixo de estar a a nossa exercer... vida também é feita de política. Eu não deixo de exercer o meu direito. Tenho um privilégio. Pois é um privilégio, sim. Mas vamos tentar alargar isto a mais pessoas, que é para depois ninguém... Mas tenho Embora convém também situar isto, que é um programa de autores. Isto é um programa da Rádio AVFM, que está integrado na grelha da AVFM, mas é um programa de autores. Sim. Claro. E, portanto, Tu é que és o tentamos exercer aqui a democracia o máximo que pudermos, não é? Sempre. Claro. Nunca se impõem aqui ideias, nunca se impôs, ou constrangimentos, isso nunca foi feito, que as pessoas não têm nada a dizer. Exatamente. E tentamos, de certa maneira, dar voz a todos. Agora, às vezes não é possível também dar, senão não acaba... há filtros, aqui na nossa conversa não há filtros. Sem problema algum. Nem alinhamento. Nem alinhamentos. Isso aí, alinhamentos nunca houve. Isso é que é o pior. Chegamos aqui se não há alinhamentos. Mas isso é que torna as coisas mais naturais. Claro, eu primo muito por isso, que é, chegamos aqui, é como se trabalha, chegamos ao café, não vamos lá, ora, então vamos falar do quê? Olha viste aquela notícia, é como chegar aqui, pronto, chegar aqui e falamos, vamos conversar. Eu acredito muito que as pessoas estão atentas ao que se passa no país, no concelho, no mundo, e que tenham uma opinião. Para mim, todas as opiniões são válidas, não é? Claro. E sempre, dentro das regras do respeito, sempre as coisas foram fluindo. Fernando, e esta situação do Trump, agora vai haver a tomada de posse e ele já começou a... eu não sei esta questão dos disparates ou das barbaridades que vai dizendo. Não sei como é que tu vês o futuro com os Estados Unidos com um presidente deste calibre a lançar
a lançar assim umas opiniões Mas mais ou menos atuar, polémicas e que abanam o mundo, e depois tem altamente. alguém ali por perto, ali o Elon Musk. Aliás, já está a haver a repercussão que é principalmente no X, na rede social X, em que já há muita gente assim, muitas empresas, não sei se têm conhecimento disto, Sim, sim. há muitas empresas do mundo que já estão a abandonar o X. Claro que se calhar os cidadãos americanos aguentam a fortuna dele, não é? Sim. Não precisará mas não sei o que é que tu achas. Achas que tem a ganhar, a perder esta postura dele também no Elon Musk, já agora na Grã-Bretanha, com a situação que ele lançou, que ele põe o dedo na ferida e às vezes vão buscar é o que nós chamamos não são opiniões, nem sequer chegam a ser opiniões, é mesmo falso testemunho que são lançados, que é para agitar a política e gerar confusão. Bem, eu antes de fazer esse comentário queria manifestar a minha solidariedade publicamente com o Ismael e com todas as pessoas que acompanharam o Ismael nesta decisão de sair do Bloco de Esquerda, porque eu próprio passei por uma situação semelhante, por razões diferentes, mas mais uma vez distrital, nacional, outros órgãos, claro. Pronto. Compreendi perfeitamente o que estavas a dizer. Portanto, seja num partido mais à esquerda ou num partido mais à direita, a escola é sempre a mesma. Infelizmente há sempre os carreiristas e os vendidos. Aí é mais a política isso, não é? É mais exatamente. Foi aquilo que me desgostou. Eu gosto muito de política, mas gosto de a fazer com independência. E sem subserviência. Foi sempre o meu lema, e por isso é que comprei muitas guerras internas quando estava no CDS, que acabaram no desfecho previsível, mas que eu fui adiando, semelhante ao de Ismael, portanto também desvinculando-me e passando ao grupo dos independentes, já há mais tempo, pronto. Porque aí não teve a ver com autarcas, teve a ver mesmo com o funcionamento do partido, e eu nunca fui subserviente a nenhum dirigente do partido, muito menos permiti que me tentassem manipular ou mudar o meu pensamento. Portanto, e no que toca ao VAR, então, isso nunca esteve em causa. Aliás, a minha posição em 2000 e... Eu não posso precisar o ano, mas em 99 talvez, já nem sei, numas autarcas em que o CDS foi coligado com o PSD, na altura tomei uma posição pública e até foi feito um flyer a dizer que aquelas pessoas, estava eu, Falcida Cássio Maia, uns poucos, com os nomes lá, a dizer que não apoiávamos essa coligação, precisamente porque essa coligação foi feita sem ouvir os militantes, sem se fazer uma única reunião com os militantes, feita completamente à revelia. Portanto, já há muitos anos já eu tinha tomado posições e pronto, foi sempre essa a minha conduta, se calhar por isso não terei o perfil ideal para ser militante de partidos políticos, admito isso. Não estás... Demorei muitos anos a perceber isso, mas... Não estás habilitado para... Não, porque chega um ponto, não é? Chega um momento em que tu começas a esbarrar, porque as motivações com que tu estás na política são umas, não é? E há pessoas que estão com outras motivações. E eventualmente as pessoas que têm outras motivações, que são subservientes a o carreirismo, a todo um sistema, tu não o és. Então acaba sempre havendo um confronto. Acaba sempre um confronto. E nessa medida não me arrependo nada, mas estou solidário pela coragem, e eu digo pela coragem porque assim, diga-se o que se disser, é sempre uma decisão muito pensada e que nos custa a tomar. Claro. Principalmente quando é o caso do Ismael, e foi o meu caso, somos pessoas que demos a cara para aquele partido publicamente, não foi só ir às reuniões e ser militante, é muito mais do que isso, é ir a votos. Claro. E para ir encabeçar listas e ir a votos não é para qualquer um, é preciso ter muita coragem. Claro. Portanto, mas pronto, era mais deixar esta palavra ao Ismael, e acho que é de enaltecer ter tido esta coragem e assumi-la da forma como assumiu. Eu também já o fiz no passado, e sei bem que não é fácil, e críticas vamos ter sempre, mas o importante é estarmos bem com a nossa consciência e com a nossa liberdade individual e sentirmos bem. Relativamente ao Trump,
Eu ia pôr um A seguir ao P, mas parece mal que estamos na rádio. Ainda não sou. Mas não tem bolinha vermelha, não. Eu nem sei o que dizer, é assim, ainda nem sequer tomou posse e já começou a lançar umas atuardas completamente disparatadas, assim, umas coisas, aquela história, nomeadamente da Groenlândia, da Dinamarca, Panamá, quer dizer, Canadá. Isto é surreal e eu quero acreditar que não tenha passado mais um dos delírios dele, que às vezes tem, mas depois ficam em águas de bacalhau, e é o que eu tenho esperança que aconteça, honestamente. Coisa diferente é Elon Musk. Porque apesar de tudo eu acho que o Trump é um pateta, muito honestamente, acho que é um pateta. Mas lá está, mas é tal questão, tu não sabes se... Um pateta perigoso. Mas tu não sabes se o deves levar a sério ou a brincar. É o que eu estou a dizer, Fica na dúvida, por isso é que eu não é? digo, Não, é um tem que pateta levar- perigoso. Fica na dúvida. É um pateta Tens que perigoso. levar a sério, porque Exato. ele faz a besteira, faz, não é? Sim, preocupa-me a situação da Ucrânia. Quando ele Qual diz vai aquilo ser- do Canadá... Qual vai ser o posicionamento dele em relação à Ucrânia? Mas, Fernando, desculpa interromper-te. Alguém que diz que quer anexar o Canadá, anexar, entre aspas, ou a Groenlândia, Já não tem moral depois para criticar não é? os Já não russos. pode estar a criticar Claro. os russos. Não é? E os próprios russos já se estão a Mas isso, aproveitar mas isso é alguém que seja na coerente. opinião Mas pública atenção, lá dentro. sim, já mas estão isso é alguém que seja coerente. Certa coisa que no Trump não é coerente. Portanto, Até eu tenho- porque não está eu a tenho ser nas esperança duas políticas. que ele diga uma coisa, mas depois na prática faça outra. Mas nota, ele está já com uma posição relativamente à Ucrânia diferente da que está a usar relativamente à Palestina. Sim. Porque ele diz que apoia a 100% Israel. Não é? Certo. Mas desculpa interromper-te, sim, só mas para, vamos ver é o que para é que vai acrescentar. dar. Coisa diferente é Elon Musk. Elon Musk é uma pessoa extremamente inteligente. Claro que sim. Aliás, senão não tinha chegado onde chegou. Senão, é um gênio, ele é um gênio. Ele é um gênio. É um engenheiro e com grande capacidade. Mas também se torna uma pessoa perigosa. Até Também por isso. Também por E isso. pela sua dose de loucura. E pela sua forma de pensar. Desde se imiscuir nas políticas internas de outros países, isto é uma coisa, mas quem é ele? No fundo é assim, ele tem peso pelo dinheiro que tem, pelo domínio que tem em termos económicos. Mas pela moral que tens, se calhar, Mas é diferente, não é? eu acho que também, por parte da comunidade internacional, lhe está a ser dado muito desse peso, sem quererem, mas estão a dá-lo. Isto faz-me lembrar o anterior Presidente da República, o Santos Silva, a dar peso e importância ao André Ventura. Aqui com o Musk é a mesma coisa, quer dizer, eu acho que um primeiro-ministro de Inglaterra, por exemplo, nem tinha que perder tempo a responder. Quando me perguntava quem é esse senhor, ignorava-o. Vamos lá ver, Elon Musk, neste momento... O problema foi que a opinião pública pegou no assunto. Certo, não é? mas ele já não Musk, conseguiu. neste momento, não tem nenhum cargo político. Muito menos é presidente de um país. E nunca há de ser, se Deus quiser. É um empresário de sucesso, tem uma mente brilhante, é o homem mais rico do mundo. Portanto, agora, isso não é o dono disto tudo. Quer dizer, é preciso separar as águas. E aí é que é importante que a comunidade internacional lhe coloque essa linha vermelha que não deve ser ultrapassada. Ou seja, ele tem o seu valor, tem o seu posicionamento, mas assim, ele não tem sequer que interferir. Não tem que usar uma rede social para plantar notícias falsas. Falo, é dele a rede social? Sim, senhor. Eu, por exemplo, acho que ainda tenho lá o meu perfil, mas não publico rigorosamente nada no Eu não X. tenho. Mas pronto, mas não publico zero. Se toda a gente fizer o mesmo, não se ficar a falar sozinho. Não, e, por exemplo, A Tesla a regulação- Deixa de comprar. tem Não sucesso compres. de vendas. Não Mas compro. Há mais marcas. há mais marcas e hoje em dia nos elétricos há Sim, montes então, de marcas. Mas, a diversidade. mas quer dizer, todas as áreas de negócio dele, eu acho que são penalizadas, honestamente, com as posições dele. São. Isso eu não tenho a menor dúvida que são. Agora, podem não ser suficientemente penalizadoras para ele, com a loucura dele. E para quem tanto Sim, mas pelo dinheiro menos tem. é um sinal. Mas é um sinal. Mas, por exemplo, que deverá ser feito. mais do que até na compra de Teslas e que eu acho que aí há um sinal que toda a gente pode dar, não é? Mas, por exemplo, no Twitter, ou no X agora, as pessoas, se abandonarem as contas no X, Ninguém acompanha o que ele diz, pronto. ele fica a falar sozinho. E depois a importância que tem é zero. Por isso é que eu digo, há várias formas agora.
O problema é que continua-se a alimentar muito isto, mas as pessoas continuam a fazer dar twitters bola, não é? e Como isto é entrar polémico, no- gostam da polémica. De certa maneira, depois E a imprensa discute-se a polémica. também. E o que estamos aqui também, E a de certa imprensa- maneira, a fazer é comentar essas Claro. Sim, situações, mas não estamos lá na rede dele. Sim, não estamos lá, nem... Não é? Quer dizer, E estamos a dizer isso, estamos exato. quase... Não, Nem é questão de liberdade de expressão, é porque é perigoso quando se diz uma mentira e a mentira pode... uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade, não é? Isso- E é preciso saber destrinçar o que é verdade e o que é mentira. Depois também querem acabar com verificadores, não é? Pois é, que está, Exatamente. mas aí é que está o no problema. Facebook e por aí fora. É para isso que estamos a caminhar. E aí Exatamente. é que está, a União Europeia tem que ter essas regulações exatamente para exigir. Não é limitar a liberdade de Por expressão, exemplo, olha só é o limitar detalhe. precisamente Olha O contrário. o Repara- contrário, que é aquilo que se diz Já no hoje em sentido dia, de criar confusão, não é? Carlos, já Claro. hoje em E dia, conflito. Plantam-se notícias mesmo falsas. Não, notícias falsas e não só. Nós já hoje em dia, mesmo até no Facebook, é um risco quem lá está, eu estou lá Claro, e claro. corro esse Sim. risco, e já fui alvo várias vezes. Mas qualquer indivíduo que pega num perfil falso, nós temos aqui pessoas em OVA que são peritas nisso, por exemplo, pega num perfil falso e de repente De começa lançar difamações. a difamar e não é? enxovalhar a vida de uma pessoa Claro. com mentiras. Mas o que é certo é que fica lá dito e depois há alguém que partilha e depois Pois, claro. comenta e aquilo Depois é o visto outro por não sei ouve quantas assim meio pessoas. de lado e- É óbvio, quem está principalmente na vida pública, neste caso local, que está na política, tem que ser superior a isso. E não se pode deixar de afetar minimamente com isso, tem que estar bem com a sua consciência, e o resto é deixá-los ladrar, como eu costumo dizer. É deixá-los ladrar sozinhos e são felizes. Eu tenho alguns casos de perfis que depois eles não sabem, muitas vezes não, há pessoas que criam um perfil e nem sequer sabem fazê-lo como deve ser. E depois facilmente chega ao IP. Ficam E- as pontas soltas. É, ficam pontas soltas e depois até se apanha. Mas eu tenho Nós estamos com poucos uma segundos. outra situação que eu até penso assim, mas vale a pena agora trilhar este tipo? Que se lixe. Ele não tem que fazer, nem é feliz com a família que tem. Se descarrega a frustração dele nos perfis falsos, Olha, deixa-o descarregar. temos que interromper. Mas isto só estamos de para regresso daqui a pouco. concluir, é o perigo das redes sociais, é este. E agora imaginem no que toca a informações falsas. Temos que interromper. Voltamos daqui a pouco. Agenda cultural. Música, teatro, cinema, exposições e toda a atividade cultural em destaque na AVFM. Agenda cultural. Terça-feira, às 21h, com Irina Silva e Jaime Valente. Pães de ló há muitos, mas o de Ovar é especial. A Associação de Produtores do Pão de Ló de Ovar recomenda: procure a bandeirola que garante que o compra num estabelecimento certificado. No Furadouro, Guida Gourmet, na Rua da Imprensa Portuguesa, 77. Reservas pelo 256 572 189. AVFM 23 horas. Rádio Global, de âmbito local. Até 4 de março, vote no orçamento participativo do município de Ovar e ajude a transformar as melhores ideias em melhores realidades. Chegou a sua vez de decidir as 3 melhores propostas das 10 a concurso. Pode fazê-lo votando no site do Orçamento Participativo, enviando uma SMS grátis ou presencialmente na sessão da sua freguesia. Saiba tudo em op.cm-ovar.pt. Novo, seminovo ou usado, Na Car 7 vai encontrar o carro dos seus sonhos ao melhor preço. entre mais de 200 opções multimarca. Com prestações a partir de 100 euros e aprovação imediata. Temos as melhores condições de crédito, também para imigrantes de países membros da CPLP. Ligue 913-203-600 e agende o seu test drive. Visite-nos em Ovar, no lugar da Pardala, à face da Nacional 109, na feira na Rua 1º de Maio, 5E, Ou em car7.pt. Vida Ovar, muito mais do que um centro comercial.
lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Mais do que fazer compras, no Vidovar, desfrute do desporto e de momentos de lazer. Venha fazer parte da nossa vida. Antena Vareira, 98.7. Ovar, no ar. Carlos Nuno Granja. Bem, estávamos aqui a conversar e eu quase me esquecia que calma aí, já temos que entrar, não é? Que o nosso auditório está à espera. E agradeço continuarem connosco, não é? A nossa dupla de convidados e todos os nossos ouvintes, onde quer que estejam, seja no café, até viajar no carro, ou no trabalho, em casa, onde quer que esteja. Obrigado pela vossa companhia. Para nós é sempre um gosto estarmos aqui das 22 às 24, à segunda-feira, a falar sobre tudo e sobre nada, que era o que estava a acontecer nesta primeira hora. Agora, Fernando, tive de interromper, desculpa. Eu estava a falar, era exatamente isso, estávamos a falar do Musk e dos perigos que representava. E nomeadamente no caso das redes sociais, se nós temos essa experiência com os perfis falsos, mas pronto, é possível identificá-los, vale o que vale, mas agora dominar uma rede social e conseguir, porque um perfil falso, por exemplo, pode colocar lá uma mentira, mas tem um determinado alcance. Claro. Se for uma coisa patrocinada, e no caso do Musk não precisa de, pode ter um alcance completamente diferente. Por isso é que há publicações que são patrocinadas. Pagas para ter determinado alcance, sabes que escolhes a faixa etária, a zona geográfica que queres que atinja. Claro. Portanto, isto já é uma coisa diferente de um perfil falso. Não sei se vocês... Uma coisa mais... Ou seja, para fomentar a informação falsa que é muito Não sei se tu leste sobre essa informação. Por exemplo, os russos tinham uma empresa que tinha algo como 10 mil funcionários, todos interagindo exatamente para replicarem, e que interferiram no Brexit na Inglaterra. Não sei se vocês viram, mas depois há outra questão. Houve um relatório aqui focado em Portugal, mas tem resultados de outros países, da OCDE, em que um dos resultados era que em Portugal 40% dos adultos não conseguem compreender um texto simples. Ainda tem esse Portanto, detalhe. 40%. Portanto, não compreender um texto simples a perigosidade disto é realmente brutal. Não perceber que aquela notícia é falsa. Exatamente. Também está por aí. E, portanto, e não é só em Portugal, imaginemos nos Estados Unidos, poderá ser uma percentagem mais baixa, menor, mas uma percentagem menor, imaginemos que é 20%. Nos milhões que vivem nos Estados Unidos é muita gente. E que pode ter repercussão também nessa questão da desinformação. Portanto, vejam o ponto em que nós estamos a chegar e que tem a ver esta luta para que estes valores se alterem. Claro que sabemos que é uma aposta que tem que ser um investimento feito na educação, não é? Claro. Mas também não está a ser feito, não é? Lá voltamos já à questão, depois a saúde, a justiça e por aí fora, não é? Mas que é perigoso e a questão do Elon Musk é saber que ele sabe, ele e todas as pessoas que estão à volta do Musk e que estão à volta do Trump percebem que podem explorar este filão de vamos lançar, não é? Vamos lançar aqui umas mentiras e criar umas narrativas diferentes.
e as pessoas vão acreditar e depois vamos conseguir aquilo que queremos, que é confusão, que eles só querem confusão. O apoio na Alemanha ao partido de extrema-direita, não é? Já está, aliás, não sei se viram o que é que o partido pretende fazer. É preocupante. É preocupante. E tu viste na Itália, a Meloni, né? Que o sistema de comunicações do governo, não sei o que, agora é do Elon Musk, fornecido pelo Elon Musk, quer dizer... Vê bem, não é? Então ele passa a ter acesso a toda a informação, tudo que rola. A questão é que ele cada vez tem mais acesso à informação das e pessoas. o controle da informação. É que nem no Brasil, por exemplo, no Brasil... Ele tem o sistema de satélites que fornece as comunicações, porque o Brasil é enorme, é gigante, então as comunicações na Amazónia, etc., é pelo Starlink, aquele sistema de satélites que ele tem, não é? Mas mesmo assim, o juiz brasileiro, não estás a cumprir, tens que cumprir, e mandou encerrar aquilo, e ele teve que voltar atrás, pagar a multa e cumprir. E eu acho que é isso que a União Europeia tem que fazer. Só que eu acho que os líderes da União Europeia, como a Van der Leyen e como o António Costa, que para mim foi das pessoas que eu decepcionaram profundamente, são pessoas que estão aliadas no interesse que não é o interesse da União Europeia nem da Europa. Elas são, no fundo, subservientes a interesses da política americana. Americana, esta política atual, certo. Esta que tu vês, não é? Esta política eu acho que nós, a União Europeia, não esquece que o Trump no primeiro mandato, deixa só dizer uma coisa, não esquece que o Trump no primeiro mandato falou em acabar com a União Europeia e acabar com o euro. Deixa-me só dizer que este partido na Alemanha, que é a AfD, defende o encerramento total das fronteiras. Portanto, onde é que a gente já ouviu isto? Não é? Claro. Basta atravessarmos o Atlântico, não é? As ideias estão muito... e a devolução de todos os imigrantes que viajam sem documentos. Portanto, não tem documento. Estamos a imaginar aqueles migrantes sírios, tantos que foram e que iam com a roupa que tinham no corpo. Não é? Estavam a fugir da guerra. E depois um deles é abandonar o sistema de asilo da União Europeia e proceder também com expulsões a grande escala. Outra será, também não é novidade, isto não é novidade em vários comandantes, até nem uma saída da União Europeia e do euro, e também retomar a energia nuclear. Portanto, é isto que temos, e claro, tem a simpatia do Trump e do Elon Musk. Claro, não podia deixar de ser. Então, para desmantelar a União Europeia não havia coisa melhor, ser a Alemanha, não é? Pois, claro. O que é certo é que está a ser uma possibilidade bem vigorosa este partido vencer as eleições na Alemanha. Sim, ganhar não sei. É uma ameaça. É sempre Ou pelo menos está, não, mas ter influência. Está a ganhar força. Bem, na Inglaterra eles conseguiram tirar a Inglaterra da União Europeia, não é? E a Inglaterra nem sequer fazia parte do euro. Tem também está na segunda posição. União Europeia e a forma de se fazer política europeia também tem que ser reformada, não é? Completamente. Alternativa para a Alemanha. Porque não podemos continuar assim. Essencialmente tem-se baseado muito na questão dos fundos. É os fundos. E depois é o Eldorado da política para quem vai para lá. Mas depois nós continuamos sem o exército europeu. Em termos de defesa, estamos completamente fragilizados e dependentes da NATO. Ou seja, agora o Trump decide tomar uma posição assim meio... Sem mesmo. Aliás, ele ameaçar... Ele ameaçar em termos económicos, quando foi aquela questão dos semicondutores, percebemos que também entregamos tudo à China, ou seja, fomos lá ensiná-los a fazer carros, ensinámos a fazer tudo, mas não nos precavemos, ou seja... Eu acho que nos colocámos muito à sombra de que isto não ia mudar, não acautelámos o futuro, e bem agora fundos para isto, fundos para aquilo, e vamos andando dentro disto, e depois até os fundos nós sabemos muito bem que nem sempre são bem empregues, nem sempre foram entregues aos destinatários corretos, e agora chegou a hora, não, já é tardiamente. Alguma coisa tem que ser feita na Europa
que salvaguarda, acima de tudo, a nossa segurança, dos europeus, contra estes tipos que vêm com devaneios por aí fora. Portanto, não podemos estar subservientes aos Estados Unidos, ou nós temos que depender de nós próprios. Nós temos que ser completamente autossuficientes e independentes. E fazer as alianças que nós quisermos fazer. Exatamente. Porque a NATO tornou-se um forma... instrumento militar dos Estados Unidos, muito mais um instrumento militar, não é? O braço armado dos Estados Unidos, e eles agora retiram o braço. Não é? Trump ameaça retirar o braço. Quer que a Europa... Eu não quero acreditar que ele o faça, mas ele que o ameaçou, já ameaçou. Não, e depois o que é que ele quer? É que se gaste 4, 5% do orçamento com o investimento nas Forças Armadas, não é? Mas esse investimento é feito na compra das armas para a indústria americana, não é? Esse investimento tinha que ser feito cá, para a nossa indústria. Já não falando da Europa, mas falando da União Europeia, que tem mais de 100 milhões de habitantes que os Estados Unidos. Mas tem 400 e tal milhões, não é? 443 milhões, os Estados Unidos 341 milhões de habitantes. Mas, tendo mais 100 milhões, o que é que está a falhar aqui em termos de poderio económico, não é? Poderio, seja bélico, militar também. Andamos a dormir à sombra da bananeira. Ou que, se calhar, os caminhos que tomamos são diferentes daqueles que os americanos também tomam, não é? Sim. Há mais uma consciência, se calhar, da velha civilização, do velho mundo. Sim, mas isso podia nos ajudar. Olhar para a questão. Pois, deveria ajudar, mas se calhar não pensa para a questão bélica como pensam os Estados Unidos. Pois, não, os Estados Unidos se calhar é mais bélicos. Porque já vivenciámos a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial foi um ponto fulcral aqui na Europa. Não é? E as pessoas, a Alemanha está depois, por exemplo, que é o país mais poderoso, não é? Conseguiu reconstruir-se de certa maneira para ser o país mais poderoso em nível económico, essencialmente, não é? E não pensou mais em questões de investimento. Tem esses traumas. Esses traumas Aliás, ficaram, a União não é? Europeia acho que surge exatamente na ideia de não voltar a viver. Foi muito nessa sequência, enquanto os Estados Unidos não apostaram trabalharam muito. Indústria de armamento que é necessária, claro, um exército próprio que é necessário, claro. Independentemente de fazer parte da NATO ou não, a Europa pode ter um exército próprio. A NATO, quando caiu o Pacto de Varsóvia, a NATO devia ter dissolvido e ser criados novos tipos de aliança, que não fazia sentido a NATO existir, e mais a mais com esse propósito de ir expandido. Não, se fosse uma questão de alianças, tu ias fazendo alianças com se a Ucrânia queria ter um aliado, fazer uma aliança com a França ou com a Alemanha sobre sua proteção, não é? Era uma questão da Ucrânia e da Alemanha, e não numa política expansionista da NATO que estava a fazer um jogo dos Estados Unidos e necessariamente o nosso jogo. O jogo dos interesses europeus. Estava a fazer os interesses americanos. Olha, vamos, não sei se vocês trouxeram os destaques e vamos falando já nos vossos destaques e depois avançamos na conversa. E vamos para Ismael. Eu anotei algumas coisas que eu queria fazer referência. Olha, positivamente, o facto de saber que o Estado de Márquez da Silva foi recuperado pelo clube. Pelo Alvarense. Se tinha uma grande notícia, sem dúvida. É incrível, fantástico. Eu acho que é de se tirar o chapéu a quem está à frente disso. Exatamente. E quem conseguiu conseguir isto. Não foi só para o clube, eu acho que foi para o município. Ou seja, foi uma reconquista para o município. Todos nós sabemos o porquê de se ter chegado a este ponto. Claro. Não foi por causa da anterior direção, nem foi simplesmente porque nós fomos em temas desportivos com muitos êxitos, fomos subindo de divisão e todos nós sabemos quem foi o principal cobeiro do Ovarense e quem infelizmente deixou o Ovarense numa situação muito frágil, não é? Todos nós sabemos disso. Portanto, ter vindo agora gente nova para uma direção nova e em tão pouco tempo ter conseguido recuperar o Parque Marques da Silva, que a própria Câmara tinha tido a oportunidade e o dever de o ter adquirido, aí não era para o Ovarense, seria um Parque Desportivo Municipal, é de se louvar e registar, acho que tem todo o mérito. A par disso, é o facto de o Ovarense também tem tido uma atuação
impecável. O Obense tem somado vitórias em cima de vitórias e é incrível. E vem com uma pujança, muito bom. Não é? Uma alegria e um gosto de jogar fantástico. Pronto. Outra referência, agora esta negativa, é o facto de uma experiência que eu tive agora neste domingo, ao atravessar aqui a cidade, a nossa cidade, aqui num domingo, vir um pessoal de uma excursão de Famalicão, que estavam aqui, e que chegaram ao bar, está tudo fechado, não havia nada, não havia pão de ló, não havia um café aberto, estava tudo fechado. O bar é isto, está completamente abandonado. O bar está completamente... Onde é que estão as capelas abertas? Vieram aqui, os azulejos, o que fazer, como ver, papo, então... Não tinha orientação nenhuma, estavam perdidos. Uma excursão de Famalicão, parando aqui. Isso é muito comum acontecer, infelizmente. Mandei-os para o Furadolho, vão ver a praia. Pois. Passem na Ria, ali na Marina, temos um barzinho simpático e os barcos, e vou à praia. Triste, muito triste. Pronto, isso era outra questão. Sim. Outro aspecto negativo é que morreu mais uma pessoa na estação do comboio, colhida por um comboio. Acho que a estação de Ovar é muito insegura, é inacreditável como é que a nossa estação ainda continua, depois de toda a linha ter sido reabilitada, menos no concelho de Ovar. 12 anos com esta governação não conseguiram exercer influência para alterar isto. Olha que a linha toda está reabilitada. Sim, e estações pequenas, até mais pequenas, têm. Não, a banca, toda a estação, tudo. Não, chegou no Conselho de Ovar, nada, não fizeram absolutamente nada. E é uma questão pertinente e muito importante até, e que pode contribuir para o desenvolvimento. Não é? Aliás, as condições mínimas de segurança, é um meio, claro, cada vez mais. Agora, importante também no nosso Conselho, é muito importante. No nosso Conselho e é uma das grandes mais-valias que temos. Exatamente, e depois o facto de os investimentos na ferrovia agora... E não é que falta espaço na estação do Ovar, não é? Que espaço não falta também, parece que não, mas não... O problema não é o espaço. Não, é a reorganização para reabilitar a vontade segura. Já viste o tamanho da nossa plataforma? Aquilo não deve obedecer a regras mínimas. Aquela plataforma 2, não é? É inacreditável. Pronto, era um outro destaque, agora um destaque positivo. São coisas que eu anotei. Vamos só aos destaques positivos também precisamos, não é? Positivo, claro que é a Trupe dos Reis, acho incrível como é que o Ovar mantém realmente essa tradição. E está para durar, não é? Está para durar. Com os jovens também imbuídos do espírito. Agora muitas crianças, tudo, acho que sim. Mas isto há anos que houve esse trabalho. E isto também é importante, não estamos a falar das trupes, mas é importante também entregar essa valorização ao trabalho das escolas, não é? Com os miúdos continuam a fazer as trupes de reis infantis. E criar-lhes essa apetência, esse bichinho, Positivo também é o lançamento de mais uma revista Dunas, que eu acho muito interessante. A Câmara elogiou a Câmara. 25 edições, não é? Ter essa preocupação de lançar uma revista anual. E de grande qualidade. De grande qualidade, com artigos muito interessantes, etc. Positivo ainda, não sei se é positivo ou não, para mim é positivo. Ainda vais ver, se avançar. Não, é o facto da reversão das freguesias. Ainda que eu achava que isto devia ter havido uma discussão mais aprofundada e estudar a hipótese de algumas poderem se agregar mesmo, mas com a discussão das pessoas, com o referendo entre as pessoas, a participação das pessoas, porque eu não via mal nenhum haver uma associação de algumas freguesias, uma ou outra que se identificasse e pudesse associar, acho que não havia mal nenhum. Se reverterem as 8, volta como estava, de qualquer modo não estava mal, porque as nossas freguesias são muito, cada uma tem uma identidade muito forte, nós não temos assim, as freguesias são muito, têm as suas, têm uma identidade muito forte, por isso acho interessante. Também acho interessante uma petição que foi levada à Assembleia da República sobre a preservação do Cine-Teatro e a recuperação do Cine-Teatro de Ovar. Quer dizer, dar-lhe um novo uso, reabilitar o que existe, aquele pedaço que se manteve e pronto, recriar ali outra, e não simplesmente demolir. Nós aqui ao longo destes 4 anos já fomos lançando também um programa eleitoral.
Sim. Sim, das questões que se foram falando, não é? Pois. É verdade. Pronto, as coisas que tinha aqui anotado eram basicamente essas, tanto positivas Então como passamos para o Fernando, que ele está... Não, pegando nesta questão do cinema, por exemplo, porque acho que é interessante passar isto às pessoas, e não sei se já o tinha aqui feito. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer uma visita, eu e outros colegas da Assembleia Municipal. Fizemos um pedido e foi-nos permitido, como não podia deixar de ser também, uma visita ao que resta ainda do cinema. E é bom que as pessoas tenham consciência que o que resta não é só aquela fachada à frente. Claro. Ainda há ali alguma área que pode ser aproveitada para diversas coisas. Agora é preciso haver criatividade e ideias e não criar ali uma coisa para depois que seja só uma fonte de despesa, ou seja, algo que seja útil e que dinamize o centro da cidade. Mas, por exemplo, a cave do cinema. Muita gente desconhece que existe sequer. Tem uma cave que pode, inclusivamente, ser prolongado e ficar ali uma área, nem que seja para estacionamento. Num local em que nós sabemos que há uma dificuldade enorme em haver estacionamento. Por exemplo, ou seja, aquela ideia que o Executivo tinha de aterrar e fazer uma praça, e que nunca falou em utilizar cabo, nem nunca falou em cabo, nem coisa nenhuma, denota a falta de visão. Porque, quer dizer, eu próprio sabia que tinha cabo, mas pensei que era uma coisa mais acanhada. Mas não é, e é assim, é uma coisa bem alicerçada. Claro. Feita à moda antiga, uma coisa muito... Portanto, eu acho que isso deve ser aproveitado. Destaques positivos. Eu trazia, o Ismael também já falou, essencialmente era o Cantar dos Reis. É uma tradição muito antiga e valorizada. Dar os parabéns a todas as trupes de reis, dar parabéns a todas as escolas, como falaste bem, fomentam essa tradição. Isto é tal e qual como na questão do Carnaval. Os miúdos começam nas escolas a participar nos desfiles infantis e acabam por ganhar. Antes não era assim, antes eram os grupos infantis, não é? Havia os grupos, eu ainda fui nos Gatos Mickey, pá. Eu também fui num grupo infantil. Sim. Portanto, ainda saí um ano num grupo infantil. Mas desculpa, Fernando, o Vitória Clube de Ovar tinha um grupo infantil também, o Racing. Por isso é que eu digo, é a importância de se assegurar o futuro destas tradições, é precisamente começar a incutir o gosto dos mais novos. Há uma trupe que já tem alguns anos, mas que não deixa de ser uma trupe jovem e que se destaca sempre por alguma originalidade, mas sem perder a tradição, que é precisamente a trupe Tradição e Juventude. Acaba por ter sempre, há ali sempre umas diferenças, mas muito, muito, muito engraçado. Acho que... E lá está, foi um grupo de jovens que se lembrou de criar uma trupe. É disto que estamos a falar, não é nem sequer pertence a nenhuma coletividade, nem coisa nenhuma. Portanto, o Cantar dos Reis está de boa saúde, está bom. E eu acho que este merece, de facto, um destaque positivo, entre outros. Corroboro os outros destaques positivos que foram feitos pelo Ismael, nomeadamente a aquisição do Parque Marcos da Silva. Acho que foi um passo gigante. Como destaque negativo, não vou estar a falar da erosão costeira outra vez, já tenho falado várias vezes, mas posso falar, por exemplo, do meu descontentamento pelo facto de virem 90 e tal milhões de euros, agora não é Polo, isto tem outro nome, mas para se investir na Ria de Aveiro, e Ovar mais uma vez ficar para trás. Apenas com uma pequena intervenção, reparem, ali junto à Marina do Carregal, que permita a navegabilidade dos barcos para entrar e sair no Porto de Recreio. Apenas e só isto. Apenas e só isto. Ou seja, nós vamos continuar a ter... que não íamos ter uma marina que nem navegável era. Exatamente. Mas era o que tínhamos. As pessoas que têm lá barco. E continua a ser. Só tens um pedacinho. Tem que fazer contas às marés. Às horas e às marés, exatamente, claro. Para poderem...
entrar Eu e mesmo sair. já fiquei preso. E depois temos ali a Praia de Orainho, que vamos continuar a ter à vista de todos, quando a maré está à base, exatamente. E isto entristece-me e acho que é muito, muito, muito relevador da falta de peso político, já não é só em Lisboa, é também no Distrito e na Cira. Já se tinha comprovado quando foi aquela transferência do Elias, Paulo Elias de Aveiro, pronto, o Presidente da Câmara da altura saiu da sala, convenientemente, para não votar. Mas agora mais uma vez ficou aqui muito claro, ou seja, nós vemos Mortosa e outros municípios, e bem, a zelarem pelos seus interesses e aproveitarem estas verbas e Ovar completamente de braços cruzados a assistir às migalhas que aqui calharam para fazer ali, quando temos o Cais do Puxador, o Cais da Ribeira, ali no Carregal temos o Cais da Pedra, mas antes temos ali, como é que se chama, ao pé do Ângelo, aquele bocadinho de canal. Aquele canalzinho. E não estamos a aproveitar o potencial que tem. Eu lembro muitas vezes do Cais da Ribeira, que é uma coisa gira, que as pessoas gostam de lá e fazer umas fotografias e que tem muita história. Tem muita história. E quando lá olho para aqueles pavilhões, muitos deles já fechados, e penso assim, o potencial que isto tinha. Claro. Se o canal e aqui o cais estivesse sempre com água. Isto até para uns passeios turísticos. Claro, como Aveiro está a fazer. Podia ter ali, porque tem espaço suficiente e tem aqueles armazéns, não faltaria se calhar investidores numas condições dessas. Para haver restauração, cafés, espaços de lazer ali à volta. Claro. E lá está, estas pessoas famalicantes que vieram na excursão podiam ir ali, dar um passeio, tal e qual como se fazem a Aveiro. Ou seja, nós temos aquilo que muitos, por exemplo, Santa Maria da Feira gostaria de ter, claro, mas não tem. Somos nós que temos, só que depois não sabemos aproveitar. Vamos lá, se tiver maré baixa, vemos lá umas bateiras assentos na terra, na lama e pronto. Quer dizer, não há nada, não há um programa para passeios, não é? E quando vemos 90 e tal milhões de euros, leva-nos a questionar quanto é que nós valemos no Distrito de Aveiro, não é? Porque, quer dizer, mas afinal, com tanto dinheiro que vem e para aqui, é como a questão da erosão costeira, quer dizer, eu vi políticos congratularem-se com uma intervenção de cuidados paliativos, que não é mais do que isso. Tapar uns buracos lá, ter umas pedras e pôr um bocado mais de pedra, porque não é mais do que isso. Exatamente. É pôr pedra para tentar salvar o que está lá. O que está lá. Não é para não vai resolver problema nada. Nenhum, nem sequer vai travar o avanço do mar. Vai tentar travar o avanço do mar para o Alcatrão. Claro. É disso que estamos a falar. Não é de perca de areal, nem coisa nenhuma. É daquilo ruir mesmo. E eu vejo pessoas a baterem palmas como se fosse finalmente os quebra-machos destacados ou alguma obra de grande envergadura que é tão necessária e reivindicada há tanto tempo. Claro. Ou seja, quando, mesmo a nível local, nos contentamos com tão pouquinho, lá está, é o cenário que o Ismael há um bocado referiu de um domingo em Ovar, praticamente tudo fechado. E as pessoas que vêm de fora cá nem têm de se deslocar. É triste, mas é a realidade. E tivemos agora um exemplo, e eu foquei-o na penúltima Assembleia Municipal, na penúltima sessão, aliás, que foi, a Câmara faz um investimento na animação de Natal, gosto ou não se gosta, eu pessoalmente gostei da Praça da República, só, porque agora aquelas fitas, aquilo... Acho que tinha mais carnaval do que Natal. Não tem nada a ver com a época. A Praça da República, o edifício da Câmara, e a Praça da República, sim, gostei muito, mas depois não fez, porque eu questionei isso ao Presidente da Câmara, e estava na esperança, até porque eu já tinha sugerido em Assembleias Municipais em anos anteriores, mas continuo a insistir, não fez qualquer reunião com o comércio local. Como é que as coisas podem funcionar? E depois até na resposta que deu, diz que não fez e até dá a entender que há um clima um pouco hostil entre o comércio local e a Câmara Municipal, que é difícil haver entendimento e que antigamente até era a Associação Comercial, que agora já não existe, que fazia, quer dizer, como se isso fosse... Não, que fazia, que a Câmara até se substituiu, mas nos outros municípios vizinhos, quem é que paga e quem faz as animações de Natal? São as câmaras municipais, não são os comerciais. Isso era no passado. Uma argumentação fraca e depois custa assim tanto chamar o comércio local à Câmara
Sentá-los todos a uma mesa, meus amigos, estamos dispostos a gastar isto, tínhamos pensado nisto, nisto e nisto. O que é que vocês acham? Que sugestões é que vocês têm para dar? Do vosso lado, só queremos que estejam com as portas abertas em horário alargado e vamos procurar aqui pontos de animação em determinadas horas, por exemplo, ao fim de semana. Vocês acham que dá vantagem, por exemplo, domingo à tarde estarem com as portas abertas? Se nós fizermos isto, vamos criar aqui movimento na cidade, gastronomia, pessoal dos restaurantes, vamos criar aqui um roteiro gastronómico diferente para esta altura, pondo lá a sobremesa. Claro. Vamos fazer, ou seja, envolver toda a comunidade e principalmente todo o comércio local. Agora, quando a Câmara tem esta posição de insiste em não chamar as pessoas para reunir, não ouvir as pessoas, e depois parece que foi sempre muito difícil haver aqui comunicação com o comércio, quer dizer, uma Câmara que não consegue comunicar de forma hábil e expedita com os comerciantes locais. Não há muito mais a dizer, mas isso não foi o que eu disse, foi o Presidente da Câmara que eu disse na penúltima sessão da Assembleia Municipal e está gravado para quem quiser ouvir. Portanto, perante isto, já não há muito mais a dizer em termos Está, Fernando, sobre os teus destaques. Deixa-me agora lançar aqui para a conversa, sim, para o debate, algo que eu acho que é importante, é a minha opinião, e eu gostaria que pudessem também opinar sobre esta questão, que tem a ver com práticas comerciais que estão a visar mais diretamente pessoas idosas e principalmente pessoas que vivem sozinhas, e está a haver grandes abusos a nível nacional, e então a Direção-Geral do Consumidor, e eu vi isto com muito agrado, que lançou uma campanha de sensibilização para os consumidores idosos, considerando que estas pessoas são uma parte da população que são potencialmente vulneráveis e são vulneráveis para estas práticas comerciais agressivas. E eu falo aqui muito também questão, por exemplo, com a minha mãe, que me conta que recebe telefonemas e batem à porta, e nos próprios canais televisivos. E os canais televisivos também, aquelas coisas muito Uma das baratas. coisas que eu já disse à minha mãe é assim: o meu filho é que sabe, pronto, é dizer logo, o meu filho é que sabe, querem falar, falem com o meu filho, ou com o meu filho, ou com a minha filha, pronto, com a minha irmã. E isto é importante também dizermos, que nós temos um auditório com muitos idosos que nos ouvem, e que gostaríamos aqui de alertar para estas questões, e não é para as pessoas serem desconfiadas por natureza, sim, é para serem desconfiadas já à partida, para que quando oferecem, quando há serviços, parece que exatamente, parece ser algo extraordinário, não, para não dizerem que sim, nem assinarem nada, nem darem, nem entregarem dados, seja eles quais forem. Falarem com os filhos ou com pessoas amigas que estão mais próximas, um vizinho ou uma vizinha, quer dizer, e que possam cruzar essa informação para saber se as coisas são efetivamente assim. Portanto, eu fiquei muito agradado, não é, por perceber que a Direção-Geral do Consumidor, que tem alguém que está atento a estas práticas. Eu ponho sempre a questão se estas práticas são legais ou não, porque são muito agressivas, na verdade. Até nós recebemos. Agora é receber chamadas torto e direito para irmos darmos dados pelo WhatsApp, e há pessoas que até acabam por convencer e por dar. Vamos chegar àquele ponto, não é, dos 40% que não conseguem compreender um texto simples e acabam por tentam vencer-nos pelo nesta. cansaço. Claro. A insistência, eu por acaso fui a alguma chamada dessas aqui há dias e disse 1, 2 e 3 vezes que não podia, que não estava disponível. Pois, mas eu só vou utilizar uns minutos. Mas eu já lhe disse que agora não posso. Mas eu só vou utilizar uns minutos e não sei o quê. E quando tal, eu disse assim, olha, mas eu não lhe vou comprar absolutamente nada, esqueça isso. Não, mas o senhor ainda não está a dizer que não vai comprar, mas ainda não sabe o que é que eu tenho para lhe oferecer, não sei o que é dizer. É uma estratégia agressiva mesmo. Eu imagino uma pessoa que esteja sozinha em casa, com tempo disponível, claro, e mais vulnerável, e que não tem essa firmeza. Exatamente, dizer, acaba por muitas vezes eu quase todos os dias recebo mensagens dessas. É incrível, é inacreditável. E a insistência é brutal. A ideia é mesmo isso, é desconfiar de ofertas que possam parecer demasiado boas. Normalmente aquilo que são demasiado boas para ser verdade, para desconfiar. Não assinar contratos sem compreender o que está lá escrito. E às vezes, então, no porta a porta, ainda há pouco tempo a minha mãe contou uma situação que eu
achei realmente preocupante e muito estranho, porque foram muito agressivos. Não é? Se a pessoa está sozinha, não é? Se estiver sozinha em casa, então, intimidam mesmo. E jovens, e que estão muito bem vestidos e falam muito bem e parecem muito simpáticos, mas depois, quando a pessoa diz que não, eles começam a ser agressivos. E temos de ter cuidado com isto. Pode não ser de agora, mas está a intensificar-se. É isso que eu vou notando. Do que me vão contando, está a intensificar-se. E depois saber também que... falar inglês, a falar línguas que nem percebo, eu não sei. Saber também que nas vendas por telefone o contrato pode ser cancelado no prazo de 14 dias, porque depois houve uma situação também que se passou com a minha mãe, e que disse, não, tem que ligar para lá e cancelar. E até foi no dia seguinte. E depois que ela que ligou e que o que lhe disseram que já não podia. E não é bem assim. E não é bem assim. E não é bem assim. Portanto, é sempre no engodo. Estão sempre no engodo. E depois, nas vendas porta a porta, a pessoa tem que saber que o prazo de cancelamento do contrato prolonga-se até 30 dias. Portanto, a Direção-Geral do Consumidor está a lançar esta campanha. Mas tem que lançar isso na televisão, porque isso é muito fácil transmitir essa informação na televisão. Não é? Isso é muito fácil. Sim. É muito simples explicar. Mas está a ser. Não é nos horários assim. E depois é outra questão. Nós estamos aqui em centros urbanos, que temos pessoas muito próximas, mas já há aquelas pessoas que vivem sozinhos, casais até no interior. E nem precisa ser no interior, mas efetivamente no interior acontece mais. Estão muito isolados e que não têm ninguém a quem recorrer. E portanto há muita gente a aproveitar-se disto. Portanto, ainda bem que esta campanha está a surgir. Nem é vendas, são burlas mesmo. Sim, são burlas mesmo. Burlas então, são burlar mesmo. O pai, olha, troquei de telemóvel, não sei o quê. Mas há uma coisa... Também está a surgir isso, não é? Que são... Sim, mas então até vou partilhar convosco uma situação. Recebo... que ainda hoje me questiono como é que conseguiram fazer isto. Piratear a minha conta do WhatsApp. E eu recebo um print de uma mensagem supostamente minha para o meu irmão. A dizer, já não me lembro o que era, mas pronto, mas olá mano, isto é que me meteu confusão. Claro, não usas como esse termo. Não, mas como é que enviam para o meu irmão uma mensagem em meu nome, pois. a dizer olá mano, mudei o telemóvel, aponta este número que é o meu número provisório. Neste caso nem era a pedir dinheiro no início, não é? Pois. Se calhar era a seguir, mas pronto, aponta este número e não sei o quê. E depois a outro familiar que é primo e recebe uma mensagem, neste caso é prima, olá priminha, o meu número exatamente com o mesmo texto. Mas o problema é que o grau de familiaridade era mesmo este. Claro. Sim. E eu pergunto, como é que alguém faz passar por mim e manda uma mensagem ao meu irmão a dizer olá mano e uma prima a dizer olá priminha? Percebe? Claro, Quer dizer, e criar essa ligação. E a prima neste caso claro. até acreditou inicialmente. Pois, claro. Achou um bocado despropositado porque depois dizia o meu número é este, mas é só temporário. E como não é uma prima com quem eu falo semanalmente ou diariamente, ficou assim, então se é provisório, porque é que me está a mandar? Pronto, mas acreditou que tinha sido eu. Não deu foi resposta, mas acreditou. Mas quer dizer, isto acaba por ser preocupante. Sim, como é que associaram pessoas da minha família, e sei que há mais casos destes, claro. Ou seja, piratearam uma conta e associaram pessoas da minha família a mim, só que com outro número de telefone. O resto com a minha fotografia igual, tudo igual. Claro. É assustador, é assustador. Claro. Eu recebo muitas coisas, e telefonemas e tudo, e mensagens. Por isso, quando receberem uma mensagem minha no WhatsApp a pedir dinheiro ou qualquer coisa, o meu número de telefone é o número de sempre. E eu não ando a pedir dinheiro. Tu e toda a gente, não é? Exatamente. Todos nós portanto, não acreditem nem vão por outras vias, cheguem à fala com a pessoa e avisem também. E avisem. Eu soube isto. Depois ligas para o telefone antigo. Eu nem sabia da questão da prima. Eu soube isto pelo meu irmão.
Claro. Mandou-me um print e disse: então, tens a conta pirateada. Portanto, e depois é que mais tarde soube outra situação. Agora imagina aquelas pessoas que, bem, o teu irmão notou que era, não é? Sim, Podia sim, não sim, notar, claro. podia, ou porque já está também avisado para este tipo de situações, Sim, não é? e eu não costumo Nós dar-lhe estaremos, dizer, mas olá, pronto. mano, pronto. Claro. Mas não estamos, Não é não estamos só mesmo assim, não depois. estamos livres, porque no momento de cansaço, de exaustão e vamos Não, acreditar, se eu sou não é? mais Às velho, vezes, uma pessoa mais velha pode não ter agora esse imagina juízo. pessoas que, Claro. mais incautas, não é? Não Que- podem responder, não podem responder. Passou, não é? A minha mãe Entregam logo. também recebe montes de coisas e ela também já está calejada nisso. Já. Não, Mas a minha olha, mãe meu também filho já é que- sabe, não, meu filho não é que responder sabe. a nada. Meu filho é que sabe, liga para o meu filho. Exato, esse é o filho, a história do filho. Não preciso de nada. Mãe, mas agora imagina, mãe, se usarem o WhatsApp, já caem nessa. Mas eu acho que é, a por canção exemplo, do bandido, a não é? Mel Que é- ligar-me assim, a Mel ligar-me, por exemplo. Mãe, a Mel, mãezinho, o meu número é Não, este mas agora mesmo e tal. assim, sem ser, por exemplo, a Mel, porque estavas a falar da insistência, né? A Mel liga-me assim, não, temos uma grande oferta, conhece a grande oferta? E eu disse assim, olha, não estou interessado, mínima oferta, tenho um contrato com outra empresa, tenho 2 anos, não adianta, isso não adianta. Mas fica a conhecer a nossa oferta, não sei o quê. Mas estou a dizer que não adianta. Aliás, eu detesto a Mel, eu odeio a Mel. Não vou ser cliente da Disseste Mel. mesmo isso, disseste, eu Disse- odeio, meu. Eu odeio a Mel. Minha senhora, não me Porque chateie. detesto mesmo. Sabes porquê? Porque eu fui das primeiras pessoas a comprar um acesso pela Telepac. Tinha um fax, foi mesmo no início, e tinha um fax e tinha a internet ligada. E eles me enganaram num lance, estás a perceber? Eles fizeram uma bula, porque depois não conseguiram cumprir o contrato, porque eles ainda não dominavam aquela tecnologia. Inclusive teve que vir uma empresa francesa para resolver um problema, e eles me enganaram e cobraram uma coisa que acabaram não fornecendo. E eu falei, não, espera aí, vocês não forneceram, vocês não fizeram, não cumpriram o que estavam a prometer. Mas neste momento Por é incapacidade. preciso ter muito cuidado. E é que nós estamos alertados para todo esse tipo de coisas. E as pessoas mais velhas, mesmo alertadas, muitas vezes facilitam. Porque estão de boa fé. Claro. Quem mal não pensa, não é? Quem mal não faz, mal não pensa. E às vezes isto chega de uma maneira tão sutil, através de um vídeo, ok, queres ver mais, quer não sei o quê. A pirataria está mesmo a todos os níveis. Não, há coisas. Este caso, como aconteceu, acaba por assustar um bocado. Tipo, como é que vão buscar Pois, as relações detalhes, familiares? claro, detalhes que já são. Eu não tenho lá a dizer que é irmão, Claro. nem que é primo, não tenho nada. Ainda bem tenho que só o ele usou nome. termos que tu não usas. É que se eu tivesse gravado o nome como sendo familiar, mas não tenho, quer dizer, como é que. Pois, mas eles têm formas de. É verdade. E rastreiam. Tu recebes, por exemplo, eu recebo muitos telefonemas que o cara não diz nada. Liga, tu alô, alô. Pois. É saber se esse número é real. Porque eles depois, esse tráfego, essa venda dessa informação dos números de telefone, etc., isso são informações que se vendem. Sim. Não é? Então, olha, estes números são reais. Quer dizer, tu podes. Sim, há muita Eles coisa por conferem trás, há muita coisa que a por gente trás. nem imagina. Mas porque é que o cara liga, porque é que uma pessoa liga e não te responde? É para rastrear-se o teu telefone, ou para garimpar o teu telefone, ou com algum motivo, por alguma razão. O que é que acham, já agora mudando de assunto, sobre aquela polémica do secretário-geral do Governo e do novo cargo? O que é que acham desse novo cargo? Se é assim tão necessário? E sobre aquela questão do salário e do vai e não vai, e depois acaba por não ir, e depois vem outro. O que eu acho é que eles recebem muito dinheiro pelo jeito, esse cargo que não tem grande relevância, quer dizer, não tem uma função. O cargo em si, ao contrário, por exemplo, aqui em Ovar, daquela ideia Mas isso é diferente. de criar o cargo de diretor municipal, que não é obrigatório. Aqui neste caso, o cargo de secretário-geral do Governo é obrigatório por imposição da União Europeia. Agora, a remuneração nunca deveria ser superior A remuneração do Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro. Começa logo por aí. Dentro da estrutura do poder. Por outro lado, e eu já aqui falei nisso, eu continuo a dizer, nós temos fracos políticos, mas também Temos fracos salários para os claro, políticos. Claro. E tivemos aqui um caso, por acaso, a pessoa está no Banco de Portugal, mas podia estar numa empresa privada. E o que ele disse foi, eu vou para esse cargo
se mantiverem o salário. Ele nem pediu mais dinheiro, tem que manter o salário. Agora, é aquilo que nós às vezes falamos, alguém que está a ganhar 10 mil euros por mês numa empresa, já não digo 20, mas 10, e de repente vai para um cargo que tem a vida toda exposta a ganhar 5 ou 4, é complicado. E depois por isso é que também temos... Não é obrigado a ir também, não é? Mas, Mas a maioria não vai, E esse é que é o não, problema, por isso é que depois falta qualidade não temos gente de qualidade. nesse tipo de cargos, porque normalmente quem vai acaba Temos por ser aqui a o debater, amigo. às vezes quem vai também não tem, pode não me escalar para o cargo, não serve. Podia mesmo lá, que seja quem for. Mas isso é os que aceitam o cargo. Não, estou a dizer, imagina que este Hélia Rosalina até aceitava e se calhar não servia para o cargo. Sim, Mesmo não ser, não é? Sim, Mas é daquelas questões, se perguntamos se uma pessoa que esteja a ganhar 5 mil ou 4 mil, dentro da política, que se não serviria para o cargo, é isso que também é questionável, não é? Ganhas 15 mil num Não é? cargo. Não temos pessoas a esse nível a ganhar 4 mil que não fossem também Mas 4 mil é um competentes. salário muito baixo para uma pessoa com essa competência toda, para a responsabilidade. Mas eu não estou a falar do salário, eu estou a dizer, imagina alguém que tem funções políticas, ou que está em funções administrativas na administração pública, seja Sim, onde nem for. precisa ser político, pode ser um Pode não ser funcionário político, público não. qualquer. E que ganha 4 mil por mês. Não seria também elegível para poder ser secretário-geral do governo? Sim, E não criava logo esta figura? Até que ganhasse 2 mil ou 3 mil. É isso, é essa a questão. Um funcionário do Estado que revelasse competência no departamento onde estava, ou na empresa pública onde estava, fosse, ou no Ministério, ou o que seja, de gestão, pode ser recrutado. É essa a questão, é essa a questão. Essa é a questão, porque viram que a situação daquele... Eu vou só ver os 15 mil. Sim, não é? Pois eu acho Portanto, que o governo, o que é que fez? Não, vamos evitar logo o problema com certeza. e vamos procurar outra solução. Mas não, tentaram dar a volta à questão. Claro. À portuguesa, como acontece muitas vezes. Foi um caso que era perfeitamente evitável e que não deu em nada. Exatamente. Mas só deu para desgastar um bocado o governo e ficar mal na fotografia. Mas não deu rigorosamente Porque, sem nada. dúvida alguma, que 15 mil, mais que o que ganha um primeiro-ministro, agora podemos dizer, ganha pouco o primeiro-ministro. Isto é outra discussão, não é? Sim, será outra discussão. E ganha pouco para a responsabilidade que tem. Eu acho que assim, moralmente, nem eticamente, mas moralmente, eu não acho bem ter uma pessoa que reporta ao primeiro-ministro a ganhar mais. Faz sentido. Essa é uma questão que se põe. A ganhar mais, neste caso, 3 vezes mais. 3 vezes, pronto, e substancialmente mais, não é? Portanto, não faz sentido. Hoje, não é? agora, hoje até saiu uma notícia também que consultores do Banco de Portugal também recebem grandes salários, não são funcionários, nem são administradores do Banco de Portugal, são consultores. E ainda têm carro de luxo de serviço, têm uma mata realiza e são só consultores. Mas agora perguntamos, um cirurgião que não atinge, não tendo um salário desta envergadura, mereceria também ser bem pago? Claro que sim. Claro que sim. Em qualquer área, eu acho que assim, tudo o que é no privado, temos que deixar o mercado funcionar, que é mesmo assim. Tudo o que é no privado. O que é no público, deveria haver determinados patamares. Da mesma forma que eu acho que um primeiro-ministro, ou um ministro até, não é só um primeiro-ministro, que prescinde, seja bom ou mau, prescinde da vida pessoal, quer se queira, quer não tem fins de semana, na maioria das vezes, no fundo não tem vida própria, não é? Está completamente exposto. Tem não é? Uma responsabilidade. E depois tem uma responsabilidade enorme. Depois se é bom ou não a executar é outra coisa, mas não deixa de ser uma responsabilidade enorme. Ganhar 5 mil euros. E quando falamos de ministros também, estamos a falar de um. Sim. Mas ganhar 5 mil euros por mês, mais umas ajudas de custo aqui, é manifestamente pouco. Lá está. Tal trabalhito, tal dinheirito, como dizer. Ou seja, estamos padronizados por baixo. Da mesma forma que noutros cargos na administração pública, ainda agora falaste de médicos, casos de professores, há exemplos que também estão nivelados por baixo. Estamos a falar dos 6 mil euros, obviamente, mas sim, não estou a dizer isso, mas estão nivelados por baixo. Sim.
Nós nivelamos muito por baixo, mas depois queremos exigir muito. Claro. Ou seja, uma coisa não é compatível Sim, acaba com a outra. por criar um desequilíbrio Uma coisa não é compatível bem com a outra. acentuado, não é? E isso também, quando nós dizemos era preciso trazer pessoas boas para a política, isso acaba por ter um peso muito relevante na atração de pessoas para a política, porque se há pessoas que fazem carreira, se nós chamamos carreiristas da política, e que vêm das Jotas e não sei o quê, e que querem fazer aquele percurso, outras há que até gostam de política, mas na hora de receberem um convite para assumir um determinado cargo, dizem, não, mas eu tenho que ver primeiro a minha família e a minha vida, eu vou perder não sei quanto sou para ali. E estamos a falar de pessoas com qualidade profissional, não é? Pessoas que profissionalmente tenham algum sucesso, pronto, exatamente. Bons gestores, ou seja, bons administradores, etc. É difícil ir buscá-los para a política. Sim. E eu estou a falar a nível nacional, já não estou a falar a nível autárquico. Claro. E é uma decisão muito difícil de tomar para quem recebe um convite destes para um cargo político, ou um potencial cargo político, porque eu disse sempre uma coisa na brincadeira, e o meu amigo Vital Peralta, se estiver a ouvir, sabe que é verdade, naquelas nossas tertúlias de noite, assim já de madrugada, de sábado à noite, muitas vezes eu dizia-lhe, eu assumir um cargo a tempo inteiro político sempre depois dos 50 anos. Agora ele ainda não falámos sobre isso, mas já fiz 50 anos recentemente, portanto já posso. Já estás. Não, mas eu dizia-lhe isso, estamos a falar de conversas há 10 anos ou mais. Já estás autorizado. Porque era coisa que dizia sempre, eu tenho primeiro, e eu até brincava, porque dizia, pá, na altura estava no partido que vocês sabem, e eu dizia assim, pá, o que vale é que eu sei que por aqui nunca vou lá. Porque assim, eu para assumir, eu tenho que ter a minha vida estabilizada, completamente estabilizada, claro, para poder dar-me a esse luxo. Exatamente, de não vou prejudicar a minha. Claro. Uma coisa é prejudicar financeiramente, acaba por prejudicar sempre a família, o quê? Pois. Mas dizer assim, mas estou a prestar um serviço à minha terra ou ao meu país, seja qual for o cargo, gosto em fazer isto. E dá-me gozo de fazer isto, deixa-me tentar fazer diferente, deixa-me agora também. A todo custo. Mas isto não vai penalizar os meus filhos, a minha família, porque já estão as coisas orientadas. E não vou deixar de comprar casa por causa disso, nem vou deixar de. Ou seja, de sofrer privações por causa disso. Agora, e depois temos outros casos, que é outros que aceitam e vão para isso, mas depois procuram outras fontes de rendimento em paralelo. Mas é que está o problema. E daí é que temos também o caso da corrupção, em que por isso é que eu digo, nivelar por baixo a parte salarial não é boa prática. E é uma coisa impopular de se dizer, mas os políticos ganham mal. E por isso é que também é difícil. Temos alguns casos bons. Nós temos um exemplo de um gestor público de sucesso e que ninguém fala pela negativa. O Paulo Macedo, da Caixa Geral de Depósitos. Reparem, ele foi para as finanças. Fez um excelente serviço. Na altura já nem sei quem foi o ministro que o levou. Mas penso que foi Manuel Ferreira Leite até, acho eu. Não? Foi o Bagão Félix. Agora não me lembro, mas pronto, fez um excelente trabalho. Félix. Agora, na Caixa Geral de Depósitos, reparem, ele é lá colocado por um governo PSD-CDS. O governo PS, e muito bem, não fez aquilo que é prática no nosso país, que é quando mudou, e que este governo agora, por exemplo, está a fazer. Quando muda o governo, muda esses cargos todos, deixou ficar e bem. Agora ele, com este governo, também se mantém. Porquê? Porque é um bom gestor. Ele já deu mais que provas que gera bem. Se é um bom gestor, porque é quase como os administradores hospitalares. Se estão a fazer o seu trabalho bem feito e têm o cartão de militante ou são simpatizantes ou foram nomeados por outro partido, mas se o trabalho está a ser bem feito, porque é que há de ser substituído com estas notícias? Temos visto recentemente. Eu não acredito que os administradores das OLS sejam todos maus. Pode haver um caso ou outro, agora não são todos maus. De repente têm que ser todos substituídos. Ou seja, quando, sendo competentes e tendo bons resultados, podiam dar continuidade ao trabalho que está a fazer, que é completamente diferente. Vir uma pessoa de novo, que até possa ter mérito, mas vem começar tudo do zero. E depois com um pensamento diferente, ou seja... Claro, e essas políticas são coisas que não podem... Acaba por aplicar as suas ideias. Ou seja, e de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, conforme forem as eleições, andamos a mudar o mapa de gestores públicos, que é uma coisa errada. E temos o exemplo da Caixa Geral de Depósitos, que não se tem feito essa prática, felizmente, e os resultados estão à vista. Nunca mais aquelas conversas dos buracos na Caixa Geral de Depósitos, nunca mais ouvimos falar. Mas Paulo Macedo ganhou peso.
além do peso político, o peso profissional, não é, da sua competência. É um excelente gestor. Da relevância, portanto, mas, Carlos, seria difícil um partido com um novo governo chegar lá e mas sabe o tirá-lo. que é que isso aconteceu? Porque ele não foi permeável a outro tipo de interesses. Aí é que está a diferença. E um banco que normalmente tinha os buracos que tinha e fazia os jeitos e os favores que tinha, na era dele, pelo menos acabou tudo. Não foi conhecido nada, ou seja, é um gestor a sério. Porque, por exemplo, a TAP, a Caixa Geral de Depósitos, a EDP antigamente, eram os cabides de emprego. O problema é que não dá para multiplicar os Paulos Macedos. Se tivesses mais um Paulo Macedo, por exemplo, agora na TAP, já nem se punha em causa a privatização. Infelizmente, o que também nos leva a pensar porque é que isso não acontece. Não é? Ou seja, nós precisávamos era de mais uns Paulos Macedos. E não é só, os buracos foram em muitas empresas públicas, foram muitos e muitas, não é? Muitos. E favoreceu muita gente. Pois, aí é que está. É uma questão, às vezes também é uma questão de mentalidade, não é? E já agora também era questionar por quantas pessoas é que vão para cargos públicos, para ministros, secretários de Estado, é quando lá chegam, se ganham mais ou se passaram a ganhar menos. Também era um bom estudo de fazer. Eu acho que a maioria passa a ganhar mais. E por isso é que o nivelamento é por baixo. Muito honestamente, ou seja, tirando um caso ou outro, por exemplo, o Ministro das Finanças, que sabemos que maioritariamente temos que ir. Ganhavam mais. Temos que ir. Estamos com um minuto e pouco. No limite estavam como deputados, quer dizer, e por isso é que muitos ministros são ex-deputados. Vamos deixar para a nova conversa 10 segundos a cada um para despedir. Estamos mesmo no final. Boa noite a todos, mais uma vez obrigado pela oportunidade, desejo uma semana e que 2025 seja um ano em grande. Muito bem. Obrigado, Ismael. Fernando, também 10 segundos. Também, só para desejar boa noite e votos de uma boa semana para todos. Muito obrigado aos dois. Na próxima semana e na outra não vamos ter programa. Voltamos depois em fevereiro, a tempo de celebrar também o Carnaval. Muito obrigado pela vossa companhia, pela toda a consideração que têm aqui por todo o nosso auditório. Muito obrigado. Cá estaremos então de regresso daqui a 2-3 semanas. Mas continuem sempre sintonizados. 98.7, frequência modulada, a AVFM é esta a sua nova rádio de sempre. Votos de uma boa semana, até lá. Dois convidados, duas maneiras de ser, duas formas de estar, dois pontos de vista. Aqui cruzamos as opiniões, partilhamos o tempo, alinhamos as ideias, todas as semanas, para recolher o mundo, espalhar os acontecimentos e falar. Essencialmente falar das pequenas coisas da vida, também das maiores, e conversar. Sobre tudo e sobre nada.